Começando o episódio número 1 do 12 Podcast. Para você que não acompanhou o episódio piloto, que foi aquele episódio número 0, eu te explico o que é um 12 Podcast. Um 12 Podcast é análise de futebol com muita análise tática, mas também com muita resenha. Afinal de contas, né, Carrilho, assim, o atacante ele tem que voltar para marcar o lateral, mas tem que deixar o moleque à vontade para fazer uma graça no ataque também. Gabriel Farias, ao lado de Vini Carrilho, sempre nós dois aqui com alguns convidados. Hoje teremos os primeiros convidados, mas antes eu quero saber de Vini Carrilho como foi o fim de ano. Foi tranquilo, bom, deu para rabiscar o Rio de Janeiro? Sabia que tu ia meter alguma gracinha pra eu ficar desprevenido aqui de novo. Eu só acompanho nas redes sociais, né? O dia foi bom. Sambinha, rolezinho, um pouquinho de cerveja, dosei dessa vez. Não bebi tanto assim, não. Foi porque o Carrilho, pra quem não sabe, eu já vou aqui botar ele na fogueira já, tá? A gente não combinou isso, tá? Ele pode ficar até puto com o que eu vou fazer agora. O Carrilho tem uma parada que é assim, por exemplo, eu gosto muito de ir pra rua, de beber cerveja. Mas assim, quando eu digo assim, vou fazer um programa familiar, eu vou pra minha casa, da minha família, na verdade, lá em São Gonçalo, encontro minha mãe e meu pai, a gente fica do campeão São Gonçalo. Do campeão da terceira divisão do Campeonato Carioca, São Gonçalo. Eu encontro meus pais, a gente fica na mesinha lá da família, tomando um cafezinho. O Carrilho não, ele tem a mãe mais animada do estado do Rio de Janeiro, estado. Não era a cidade do Rio de Janeiro, era o estado do Rio de Janeiro. Agora tu pegou legal. Ela tá no auge, né, irmão? Ela tá voando. Fez a pré-temporada, tá inteira, tá bem aí no Carioca, tá voando. Gabriel Carrilho, satisfação, tô brincando, tá? Tô brincando, mas quero pegar esse rolê aí também, me chama, pô. Tô aí. É isso, cara. Começando, na ansiedade aí pra começar efetivamente o primeiro programa. Dessa vez, eu tinha falado no último, né? Que o programa foi maneiro, o feedback foi excelente, só que a gente já subiu o nível técnico aqui e a gente preparou uma parada maneira pra jogar esse debate lá no alto e não ficar só nessa resenha de que a gente já fica nos sambas. Eu falei de novo. A ideia surgiu no intervalo de samba. No intervalo chato. E eu não gostei daquele samba, tá? Também não. Mas eu vou amanhã. Vou dar outra chance. Eu não gostei muito, não. Eu prefiro ir mais em sambas ao centro da cidade, mas tá valendo também. O intervalo saiu algo chato. Muito produtivo, pô. Saiu uma resenha produtiva lá e é isso. Vamos dar sequência aí. É isso. Tá no clima do pré-carnaval já? Tamo no clima do pré-carnaval. Eu ouço a palavra bloco, assim, tá onde? Que horas que sai? Concentração, onde? Pré-carnaval. É a melhor época do ano no Rio de Janeiro, né? Vamos parar de rolar, de resenhar e falar de futebol um pouquinho antes. Pra quem tá assistindo esse vídeo na íntegra, obviamente é via YouTube, então você vai deixar o seu like, se inscrever no canal, dar essa moral. A gente tá tirando o avião do chão, então é muito importante você dar essa força. Ativa a notificação também, mas principalmente o like e a inscrição vai dar uma moral enorme pra gente. E dá moral no Spotify também. Tem no Spotify também, então ele tá dirigindo e tal, já fica ligado no Spotify. Galera, a tropa dos motoboys, a galera comprou, né? Caraca, aí eu fiquei muito feliz com isso, tá? Recebi mensagem de um motoboy agradecendo. Pô, irmão, que bom que tá no Spotify, que eu tô conseguindo acompanhar. Falei, pô, mas só teve um programa. O cara ansioso. Falei, não, mas tá maneiro. Mas é isso, a galera tá e aí, por aí, hoje, todas as plataformas. Posso apresentar? Deixa eu só reforçar o Instagram e o TikTok. Instagram 12podcast, @12podcast, no TikTok 12.podcast, joga 12podcast lá que você vai achar. Vou ficar te dando tudo mastigado também, não faz um esforço aí. Agora sim, irmão, presente. Sim. Pô, cara, tô até passa as honras da casa. 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás mais ou menos, quando eu comecei a despertar esse interesse por análise, foi graças a alguns perfis, poucos, porque eu sou criterioso, e um desses perfis que já tu bate o olho, tu já sabe que o conteúdo é de qualidade, era o Futebol e Tática. E aí passou um ano ali, um ano e pouco fazendo curso, e aí quando eu vi eu tava trabalhando com um cara do Futebol e Tática, então eu queria apresentar aqui Eduardo Bartem. Caraca, muito obrigado. Muito obrigado. Eu fiquei até empolgado aí com essa apresentação, falou de samba, falou de pré-carnaval, bloco, concentração, eu nem lembrava mais do futebol. Eduardo, tá no lugar certo então, né? Chegou entrosado já. Nem lembrava mais, acho que eu vi no lugar errado. Mas prazer estar aqui, Carrilho, a gente trabalha junto hoje em dia, né? É um prazer te ter lá na Performance, prazer Gabriel também, acompanhando lá na Transamérica. E, bom, vamos falar de futebol, né? É o que eu sei falar, também só sei falar disso, então, meu amigo. Sabe nada, cara. Isso aí da Tijuca toma cervejinha também, isso aí gosta. Falou de samba, de carnaval, acho que ele já abriu o leque. E aí, no meio disso tudo, quando começou um gatilho real de futebol mesmo, uma oportunidade lá que surgiu na Performance, e aí tá presente aqui também Vicente, cara, só o chefão da parada toda lá, nosso querido... É o boss. O homem do dinheiro da Performance, e aqui também agradecer demais, irmão. Eu que agradeço, Gabriel, Carrilho, brigadão mesmo aí. Tem que ter alguém aqui que não sabe de futebol pra falar também, pra poder trocar ideia, ficar no nível mais baixo. Sabem.
O cara tá lá, assiste sessão Vicente direto, tá alto, né? O Vicente é o maior caso de aprendiz por osmose da história. Ele começou a ser um bom analista sem nunca ter sido analista. Sem fazer o curso nenhum. Ele só foi no dia a dia ali pegando. Quando viu, ele sabia mais de bola que todo mundo. E já aconteceu mais 2 ou 3 vezes já, eu apresentando material pra algum atleta novo, e aí tu tem aquela frase engatilhada que tu sabe que é marcante, né? E aí o Vicente pede a palavra, solta, eu pensando aqui, pô, me quebrou, mano. Eu usar essa, me quebrou. Demorou muito a agradecer, Já falou. Amigo, rebote tá ali pra ser Se vocês tivessem que se apresentar, vocês se apresentariam com qual função exatamente? Explica. Porque alguns são analistas de desempenho, pelo menos se intitulam analista de desempenho, outros preferem analista tático. Enfim, tem nomenclaturas diferentes. Como que vocês se apresentam? Bom, eu sou analista de desempenho, né? Primeiro, profissional de educação física. Analista de desempenho foi uma consequência de ser profissional de educação física. Hoje, empresário, por que não, né, Vicente? A gente, graças a Deus, a Performa conseguiu atingir um patamar muito grande aí no futebol brasileiro, né? A gente trabalha com vários atletas relevantes, então a gente tem uma empresa que é muito relevante, então também empresário. Então, assim, é uma mistura de tudo, né? Profissional de educação física, analista de desempenho, empresário, enfim... marido, é mais empresário amigo, ou mais analista de desempenho? Eu sou só ou mais marido? Eu sou só empresário, marido e pai, né? Pai, Eu sou mais marido do que qualquer coisa, né? Pra fazer a média, eu sou mais marido. O analista passa um pouco batido, mas a gente dá um jeito. Eu gosto muito do termo CEO, né? Eu acho que é muito importante. É pesado, Na verdade, é que eu sou um faz-tudo, né, irmão? Eu sou babá, às vezes, um carrilho da vida. Entendeu? 6h30 da manhã de terça. Qual é, Vicente? Deu ruim no bagulho aqui no material, mano. Contextualizar a galera, né? O Vicente e o Barton e o Carrilho trabalham juntos na Performa. São meus chefes. Eles são chefes do Carrilho. Eu tentei tirar a questão do cargo, mas já que você quer, você se garante aí a partir de agora. Vocês trabalham juntos na Performa, então vamos aproveitar esse gancho. Conta pra gente como surgiu a Performa, o que ela faz exatamente pra galera que não conhece, como que funciona, quem são os clientes chatos, os clientes legais, tô brincando. Boa, show de bola, cara. Então, a Performa nasceu, cara, pra resolver um espaço que tinha no mercado do futebol que a gente via um potencial muito grande, né? Então, o clube ele tem 30 atletas no plantel, 35, e tem uma equipe de analistas ali de 4, 5, num clube grande, um clube pequeno, vai ter 1, 2 ali para fazer tudo. Então, não tem como dar uma atenção individualizada para os atletas, né? E aí, alguns desses atletas, já com um pouco mais de consciência, de querer evoluir e tudo mais, eles já procuravam alguns. Então, o Edu já tinha alguns atletas que já tinham procurado ele, já tinham querido uma ajuda dele. A gente tem um outro sócio, que é o Rafa Scout, ele também já atendia alguns outros atletas, e aí partiu deles dois, né, a iniciativa de tentar se juntar e fazer alguma coisa. Eu já trabalhava com o Rafa em outras frentes, e aí eu entrei ali para comandar esses bastidores ali com eles, enquanto eles ficavam de frente, né. E a Performa ela é uma empresa que presta um serviço de análise de desempenho individual para o jogador. Então, o que é? Basicamente, cara, o nosso trabalho é auxiliar o jogador a entender como ele pode evoluir em campo, né? Então, tem muita coisa que o atleta ele faz porque ele faz sem precisar pensar muito, algo que ele já faz ali de forma subconsciente desde que ele é mais novo e tudo mais. Tem muita coisa que ele não tem alguém ali para poder orientar ele, para ver de fora. Então, a nossa missão é conseguir trazer esse olhar mais profundo para ele, para que ele consiga entender ali de forma mais mastigada como é que ele pode evoluir. Então, hoje a gente, graças a Deus, cara, alcançou um patamar muito grande, né? A gente já fomos a primeira empresa do segmento a trabalhar numa Copa do Mundo pouca coisa. No Brasil. Pouca coisa. A gente trabalhou com o Bruno Guimarães na seleção brasileira, com o Carlos Grueso na seleção do Equador em Copa do Mundo. Trabalhamos em Champions League, somos tricampeão brasileiro, né, seguido. Tem alguns jogadores ruins aí com a gente, né? Tem. Rafael Veiga. Podem falar os jogadores sem nenhum problema. Então, Rafael apresenta Veiga, Bruno Guimarães, Nino, André. Acho que eu não conheço ninguém dali. Fred, do Fenerbahçe. Tem uma série de atletas aí. Atual campeão da Libertadores agora. Exato, Também, Vitinho, lateral do Botafogo. Enfim, tem uma série de... É um futuro melhor do mundo. Tem um futuro melhor do mundo. Eu tava com medo de falar isso aí. Tá liberado vendo aqui, ó. Tá na camisa aqui, ó, fazendo nossa comemoração. Vicente estampado aí, né? Agora que eu reparei que a camisa é da Performa. Já aproveita e explica a camisa aí rapidinho, a comemoração, e depois eu vou fazer uma crítica também. Então, a gente tem uma comemoração, né, nossa,
porque a gente tem o nosso símbolo, a nossa emoji ali, que é um telescópio, né? Então a nossa ideia é conseguir fazer com que os nossos jogadores consigam enxergar além do que os outros veem, né? Então é o telescópio que consegue dar isso. E aí o símbolo que a gente faz é assim, ó, com a mão, que é o símbolo da... Eu vou contar a história de como o comemoração. símbolo foi decidido. Deixa eu explicar o conceito. Ele vai falar... Deixa eu explicar o conceito oficial. Agora vem a história de verdade. Só, ele vai falar conceito pra caramba. E a verdade é que foi no meio de uma praça em Barcelona. A gente, na primeira viagem da Performance, a gente fez junto pra fora do país. A gente tava sentado numa praça, numa bela tarde, assim. Eu comecei a falar assim, cara, a gente precisa ter uma comemoração. Ele começou a olhar pro outro, sentado assim na praça. Pô, mas já tinha um emoji, já tinha o emoji já. Ah, tá. Mas a gente não sabia como reproduzir isso numa comemoração. Né? E aí começamos a fazer várias e várias. Aí teve uma, nem lembro quem foi que fez essa. Acho que foi o Rafa que fez. Aí a gente olhou e falou assim, pô, essa aí é maneira. Aí ficou naquela de, pô, mas tampa muito a cara, né? Quando vai tirar foto, bota duas mãos na frente. Falei, mas é maneira essa, vamos trabalhar ela, né? Vamos ver se os jogadores pegam, se gostam. Aí ficou. Essa é oficial. O que o Vicente vai contar de história, de roteiro, eu não sei. Aí eu não sei. Entendeu por que é um problema? Porque a gente, pô, faz marqueteiro pra caramba, cria um monte de história da cabeça pra inventar as coisas, depois é desmentido aí. Ao vivo. Tem pra dar um toque depois, falar assim, pô, irmão. E quem foi o primeiro jogador que embarcou na história da comemoração? Foi o Bruno, né? Foi o Bruno? Bruno Guimarães? Talvez tenha sido. Não, tem uma ressalva, foi o Geraldo. Eu nem sei onde ele tá hoje. Na época a gente começou a trabalhar com ele numa copinha. Água Santa, né? Água Santa. Isso. Ele tava no... Depois ele foi pra Portuguesa. Eu não lembro se ele tava na Portuguesa ou no Botafogo de São Paulo. Ele foi o primeiro, cara. Ele foi o primeiro, assim, abriu as portas mesmo. Agradecer muito a ele, porque foi bem legal. Porque como era algo muito novo, então fez ele e todo mundo do time. Tenho certeza que ninguém fazia ideia do que ele tava fazendo, só queria sair na foto junto. E aí depois o Bruno Guimarães fez, né? Aí, vou comentar duas paradas rápidas sobre a comemoração. A primeira que eu acho maneiro, quando o cara comemora, o cara tem que mandar abraço pra família inteira no gol, né? Principalmente quando é um atleta que não faz tanto gol assim. São os atletas que fazem outra comemoração, eles lembram depois, aí eles voltam correndo, aponta para um fotógrafo, faz na cara do fotógrafo. Aí só pra bater a foto. Só pra bater a foto. Essa é a primeira. Aquele meme do Bruno Guimarães, que ele faz 10 comemorações. Uma delas foi a da Performance. Uma delas. Não, nesse dia não foi. Nesse dia não, mas em outro dia ele também. Exato. E a segunda é que teve essa comemoração num jogo da seleção brasileira, pô. E eu estava lá, exato. E o primeiro vídeo era você filmando, né? Não, alguém mandou, mas foi... Foi o Caio Mota. Foi curioso. Foi curiosa a história, porque eu tava lá sentado conta e aí o Rafinha faz o gol de falta. E aí, quando ele vai comemorar, eu tava bem perto do campo assim, né? Porque eu tava na área dos familiares. Eu vi que ele foi pra câmera e fez a comemoração. Eu peguei meu celular e comecei. Fez a comemoração. Eu lembro que eu tava no grupo ali. Gente, acha algum ângulo aí, que eu tô no estádio, não vou conseguir ver a transmissão agora. Alguém volta... Enfim, cata essa comemoração de algum jeito, né? E aí o Caê, amigo nosso do GE, né? Tava lá no estádio também e filmou, né? A falta e, consequentemente, a comemoração. E aí a gente pegou um videozinho ali legal e a foto ficou também espetacular, porque ele foi pra frente dos fotógrafos. E aí deu ali a camisa. A camisa aqui tem menções honrosas aqui, ó. Tem o Bruno aqui embaixo. Tem o Isidro Pita aqui, na época tava no Cuiabá, agora tá no Bragantino, e tem o Igor Paixão aqui também. Igor Paixão que provavelmente... A gente falou vários craques, a gente não falou do Igor Paixão, que tá deitando e rolando também. O Igor Paixão, ele tem uma competição aí com o Everton do Banic, né, que o Carrilho atende diretamente, de quem fez mais a comemoração, né? Porque os dois ali, eles abraçam mesmo a causa e fazem bastante. Não, o Everton, ele que fala assim, pô, nunca mais eu fiz. Falei, pô, cara, então faz aí, dá uma moral. E aí já tanta foto, o Instagram do Banic, todos os... Mostra a camisa, que depois eu organizo de novo. Eu vou dar essa moral. Aqui. Pô, e agradecer o Everton, craque de bola. Não queria falar agora já de contratação, mas a Vasco TT achou o Everton e a Vasco TT tá maluca com o Everton, mas o cara é o rei da República Tcheca. Demorou a achar o Everton, né? Demoraram. Tá jogando bola demais já. Já a segunda temporada absurda, e é um dos atletas que mais evoluiu, assim, de comportamento, de tomada de decisão. Cara, um dos atletas que... Uma satisfação absurda trabalhar com ele lá. Inclusive, pô, Everton, tamo junto. Obrigadão por essa moral, porque, assim,
Eu peço a comemoração, o cara faz na semana seguinte, aí o Vicente fica bolado comigo. Pô, tô pedindo a comemoração pro atleta tá há 3 meses, contigo na primeira vez. Tem que ter o approach, né? Pô, Você nasce com, né? O Gabriel perguntou da ideia da performance, né? E lá atrás, a gente já trabalhou em clube, eu e o Rafa, meu sócio, já trabalhou em clube, e a gente sempre achou um absurdo que essa questão de comportamentos, que essa questão de pormenores do jogo, né, individualmente, elas são um pouco trabalhadas no clube, né? Os clubes não têm tempo hábil e muitas vezes nem preocupação de fazer aquele atleta ali evoluir o que ele pode evoluir, né? Então, assim, o que a gente mais ouve é relato, principalmente no profissional. Quando chega no profissional, aí que não tem correção, ajuste, assim... Tem tão pouco que uma vez surgiu um vídeo do Maurício Barbieri fazendo isso no Bragantino e o pessoal acharam maravilhoso. Assim, cara... Diferente, né? É diferente, olha o que o Barbieri faz com o jogador, assim, uma coisa, um ajuste de troca de base na marcação, que é uma coisa até simples, né? O atleta deveria chegar no profissional com isso ajustado desde a formação. Só que, por muitos erros de formação, o atleta acaba muitas vezes vindo muito defasado profissional. A gente entra nesse gap. O atleta tem muito ajuste para resolver em pouco tempo, com pouca correção sendo feita no dia a dia. Então, assim, ontem, e só para terminar, ontem eu estava até falando com o Wanderson, lateral do Mônaco, a gente também não citou, mas ele também é nosso atleta, e o Wanderson está vindo trabalhando muito bem alguns comportamentos, e ele falou isso, cara, ainda bem que a gente faz aqui, porque o clube nunca me passou isso. E se não fosse esse trabalho, eu não ia ter percepção de que esse comportamento tinha que melhorar. Então, aí eu até aproveitar para te perguntar isso. Tu acha que a dificuldade maior é fazer o atleta entender que aquilo é importante para ele, ou o atleta ter confiança de fazer alguma coisa que possa minimamente ser desafiador pro treinador dele, pro modelo de jogo, ele fugir um pouco da caixinha do que tá sendo o treino? Tu acha que isso... Qual que é a maior dificuldade pro cara? Levar isso pro time em si ou ele entender que é para ele ali mesmo? Não, eu acho que a maior dificuldade é o atleta estar aberto, né, sem ter tido nenhum contato, ele se abrir a um tipo de serviço como esse, né? Isso que eu ia perguntar, o jogador gosta, porque assim, a rotina dos caras é maçante, irmão, é viagem, é treino pra caramba, já é assim, tem que inserir conteúdo na cabeça do cara todo dia, com o corpo junto, trabalhando. Claro. E aí o cara ainda tem que... Isso geralmente eu acho que é na casa do atleta, né? Ele para ali na casa dele e ainda vai fazer uma sessão. Onde ele estiver ali. Beleza, mas ele vai tirar um momento que é um momento em tese de folga, pro cara jogar um videogame, pro cara dar uma relaxada, ele tem que ainda tirar, sei lá, 1 horinha pra ficar com vocês. O cara gosta... Ou Gabriel, assim, eu não posso falar por todas as empresas, né? A gente pode falar pela nossa experiência que tem na Performa. O atleta, ele tem uma imagem da consultoria e, na prática, ela é uma coisa completamente diferente. Uhum. Cara, na prática, nada mais é do que um espaço para ele rever aquelas ações e para ele debater com uma pessoa de fora, que tem um conhecimento ali sobre o jogo, que vai abrir uma série de inquietações na cabeça dele e vai fazer ele ter várias percepções ou outras percepções daquela ação que ele tomou, daquela decisão que ele tomou, daquele coletivo que está cercando ali ele no dia a dia. Além de ser um espaço muito prazeroso para ele conseguir debater, porque no clube ele não consegue debater com ninguém. Medo de debater. Tem até medo, porque recebe a ordem na hierarquia, chega na comissão, chega na diretoria. É problemático. Às vezes até no companheiro de time também. Exato, você vai causa alguma... O companheiro do seu time ali que fez uma merda, como é que você vai, sabe, vai criar todo um clima e você tem a consciência de que talvez não foi a melhor decisão, mas se você trazer aquilo ali, vai causar um grande problema. E o cara tem um espaço pra isso. E é bem legal também, uma coisa que a gente frisa, assim, toda a primeira sessão com um jogador, a gente frisa isso, que é que não é um espaço de aula, sabe? A gente não tem a pretensão, acho que não tem nem a capacidade de querer ensinar um jogador profissional a jogar futebol. É muito mais percepções que a gente traz pra ele, pra que ele possa refletir. E a gente sempre gosta de falar, cara, que quanto mais o cara fala, mas a gente consegue chegar num denominador comum que ele vai conseguir levar pro campo. Porque não adianta a gente trazer daqui uma coisa que ele vai olhar, não vai concordar, vai ficar quieto, vai preferir não discordar, e aí aquilo ali vai passar batido, a gente trabalhou à toa, o cara esteve ali, gastou o tempo dele e acontece isso às vezes. Acontece. Sim. Acontece. Tem atletas que, pelo menos que eu acompanhei, assim, que escutam e deixa de lado, e 6 meses depois está fazendo o mesmo movimento. Esse tipo de trabalho, parte do atleta, de levantar a mão, sei lá, eu quero fazer, ou é uma indicação de alguém que está no staff do atleta? Como que funciona essa ponte para o atleta se tornar efetivamente cliente? Para chegar lá na Performa e falarem assim, olha, o Carrilho é jogador e ele começa com vocês. Como é que funciona? Então,
falar, a gente no começo, né, a Performance fez 3 anos no final do ano passado, então é algo muito recente, é um mercado muito novo. E a gente tinha uma ideia de que precisava ser um perfil muito específico que desejasse fazer isso. Então, o cara tinha que ser muito profissional, tinha que gostar muito de ver o jogo, tinha que ser um cara muito diferente, sabe? E cada dia mais, na projeção que a gente fez lá atrás, que em 5, em 10 anos ia se tornar um serviço obrigatório. Então, você conhece um jogador que não tem um preparador físico individual, não tem um fisioterapeuta, você já olha meio torto, você já imagina que talvez não seja um cara tão dedicado. E a gente imagina que a análise de desempenho vai chegar nesse lugar também. Então, hoje, 3 anos depois, já é algo natural. Já tem muitos jogadores que talvez ele não tenha dele aquilo de, nossa, eu preciso estudar, sabe? Mas ele percebe que há um movimento no mercado que quem tá fazendo tá conseguindo ter mais resultado, tá conseguindo ter um diferencial, então ele acaba buscando. No nosso caso mesmo, a gente tem diversos atletas que pegaram a seleção brasileira pela primeira vez depois de começar a trabalhar com a gente, que se tornaram titulares ou unanimidades em clubes depois de trabalhar com a gente, que subiram pro profissional depois de trabalhar com a gente, conseguiram transferências. E muitas indicações internas também, né? Então acaba as pessoas olhando. É bom, vai lá e faz também. Eu faço, cara. Então isso aqui vai ser importante pra você. O melhor marketing do mundo desde sempre é o boca a boca. Com certeza. Exato. E cada vez mais os jogadores têm olhado, esses jogadores que têm tido resultado com isso, falado, pô, é diferente, os caras estão fazendo, eu preciso fazer isso aqui também, se eu quiser continuar evoluindo, se eu quiser ter esses resultados também. Então, cara, parte do atleta vê outro companheiro dele fazendo, parte de alguns empresários que já têm essa consciência que precisam evoluir seus atletas, então querem apresentar para eles. Já partiu uma vez, cara, de uma comissão técnica, o Leandro Zago, que hoje é treinador do Sub-20 do Santos, conversou com um empresário e falou, na época ele estava na Portuguesa, falou para ele, esse jogador aqui é muito talentoso, ele é muito bom, mas ele tem alguns ajustes que a gente não vai conseguir fazer aqui, a gente não vai ter tempo, procura essa empresa aqui, os caras vão ajudar ele a evoluir. Acho que eu atendi esse jogador. Talvez. Meio campo. Mas vou deixar parado. Sim. E já partiu da comissão técnica. Aí, né? Sim. Então é algo que bem legal, assim, bem diferente. Foi o único caso que a gente teve. Mas tem partido dessa forma, então. Todos que estão no futebol estão percebendo esse cenário de evolução e esse lugar que o jogador consegue evoluir. E puxando o saco aqui agora da empresa, pra ver se eu, vou dar uma farpelinha aí. Virada de ano tem reajuste pra tudo, irmão. O salário tem que aumentar também. Agora, o maluco tá no ônibus, tá no avião, o cara abre o aplicativo, pô. Isso aí eu acho que agora, tipo assim, marcou ainda mais que todos os atletas que eu tô atendendo, todos gostaram do aplicativo. O cara tá ali, tem uma mudança de mentalidade. vê o material dele na hora, já o atleta do lado dá uma olhada, ele também, pô, que parada é essa? E acho que, enfim, cada vez mais fortalecendo para todo mundo entender a necessidade e a importância de como isso muda teu jogo. Né? Acho que o perfil do atleta tá mudando aos poucos também. Claro que em larga escala isso demora um pouco, mas tá caindo aquele perfil boleirão, do eu me garanto na qualidade, tá crescendo aquele perfil jogador que quer entender mais do jogo. Gabriel, assim, o perfil do atleta ele mudou porque o futebol mudou. Então, assim, o atleta, hoje, ele tem que entender que o futebol é um esporte de altíssimo rendimento e que ele precisa se cuidar em todas as camadas da vida dele. E isso envolve vários profissionais de dentro do clube, de fora do clube, e aí a gente pensa muito da figura do analista, do fisioterapeuta, do preparador, mas é nutricionista, é uma série de coisas ali no dia a dia, né? Psicólogo, que, cara, fazer aquela engrenagem funcionar. E o atleta ele tem que render no nível mais alto que ele consegue. Né? Então, assim, o atleta... O profissional do futebol hoje, de alto nível, de elite, ele tem que entender que o corpo dele é uma máquina. E ele precisa cuidar daquela máquina. Não tem outro jeito para performar. Até para ter longevidade, né? Exato. A carreira é curtinha. Então, assim, não tem escolha. Ele pode até olhar e falar assim, pô, eu não gosto desse serviço. Eu não gosto de ter. Eu não gosto de... Mas, em algum momento, ele vai entender que aquilo ali não é gostar, não é gosto, é necessidade. Né? E óbvio que a gente, na performance, tenta passar isso de uma forma leve, de uma forma prazerosa, do cara, assim, uma das coisas que a gente tem muito prazer, né, é de que a gente tem muitos atletas de muito tempo, então, assim, jogadores que confiaram lá atrás, 2, 3 anos de trabalho, e que, assim, que parece que eles são da nossa família, porque toda semana é um encontro, né, toda semana, eu tô o ano todo, toda semana, então, assim,
acaba que aquilo ali vira uma intimidade muito grande e uma troca muito prazerosa. Não é mais uma questão de vou sentar pra ver meu jogo. É de tipo assim, pô, vou trocar ideia com o Edu, vou trocar ideia com o Carrilho, vou trocar ideia com o Rafa. Coisa de positivo. Exato. Pô, vou procurar entender o que tá acontecendo, né? Então, pô, faz um jogo ruim. Pô, irmão, não gostei do jogo hoje. Me senti assim assado. O que aconteceu? Tu, sabe? Tirar dúvida. E é prazeroso pro cara, porque, como eu falei, ele não vai tirar essas dúvidas no clube. Né? Muito raramente. Ele não vai expor uma dor para um membro da comissão que vai pegar aquela informação e, por ver... Queimar o cara depois. O clube tá preocupado em ganhar. O clube quer ganhar. Quem tá no meio do futebol quer ganhar. Né? Não quer... Não, então senta aqui que a gente vai resolver o seu problema. É óbvio que tem ali, né, pessoas e pessoas dentro do futebol, mas no geral, o técnico tá lá para ganhar, o jogador tá lá para ganhar, o clube tá lá, o dirigente tá lá para ser campeão, todo mundo quer ganhar. Né? E muitas vezes nesse processo de ganhar, você atropela muita coisa. Sem dúvida. Então, é prazeroso. Eu quero saber como começou essa entrada de vocês no mercado, porque hoje ter uma cartela de clientes com André, Rafinha, só jogador de alto nível, ninguém começa nesse patamar. Como é que foi a entrada de vocês? Vocês já tinham alguma ligação com futebol profissional de alto rendimento? Você é profissional de educação física, né? Sim, sim. Eu já tinha trabalhado com futebol, já tinha trabalhado no Flamengo, já tinha feito um trabalho pro Audax na Copinha. E o futebol e tática foi uma boa porta, né? Foi uma grande porta pra gente ali no começo. Já tinha me criado uma rede de contatos importantes ali dentro do futebol, então empresários, assim, que seguiam. Já tinha um caminho para seguir. Já trocava ideia, então quando a gente teve a ideia, o Rafa também sempre construiu a carreira dele dentro do mundo digital. E eu falo pro Rafa, sempre a gente brinca assim, que quando a gente começou a produzir conteúdo, não tinha essa série de analistas produzindo conteúdo e vídeos, e conheço o jogador tal, e o jogador tem 7 mil de vídeos. Cara, era eu, Rafa, mas devia ter mais um ali no meio, e a internet, o Instagram pelo menos, era reduzido a isso em termos de análise. Aproveita esse gancho, então, fala do futebol e tática. Vocês têm o trabalho em conjunto, que é a Performance. Sim, sim. Mas você tem o futebol e tática, como você falou, um trabalho... Aí sou eu que vou falar, né? Pra não dizer que o cara tá falando em prol do trabalho dele. Trabalho de referência, né? Como você falou, de muito tempo. Em que momento você acordou e pensou, agora eu vou passar a me expor na internet, falar de futebol. Vou tentar falar de maneira racional de futebol. E ainda vou ter que aguentar comentário de gente que não entendo porra nenhuma. Que acha que entende mais do que... Em que momento você teve assim? Mas vou me expor, vou fazer. Assim, Gabriel, eu costumo dizer, como tudo na minha vida, não foi algo planejado. Tá? Eu não planejei fazer educação física, eu não planejei ter o futebol e tática, eu não planejei ter a Performance um dia na minha vida. Então, assim, as coisas elas foram acontecendo. O futebol e tática, ele nasce, cara, de uma inquietação minha. Eu, numa aula de pós-graduação de futebol, fui pesquisar referências, páginas que falassem de futebol, só achei no YouTube, não achei nenhuma no Instagram. Eu falei, porra, como é que ninguém fala de futebol no Instagram dessa forma? E aí eu comecei eu já tinha uma página de futebol grande, comecei a soltar uns conteúdos de tática nessa página, começaram a render muito. Eu falei, opa, tem a galera que gosta disso aqui. Criei uma à parte, fiquei mantendo as duas. A outra página, ela foi falecendo aos poucos, né? Não dava para dar atenção. E o futebol e tática foi ganhando cada vez mais notoriedade. Então... Assim, eu não pensei quando eu comecei, eu não pensei assim, pô, vou criar uma página e vou ter que lidar com a exposição na internet e vou chegar a 100 mil. Cara, nunca passou pela minha cabeça. Eu falei, eu vou criar um espaço para falar aqui. E as pessoas começaram a chegar e eu comecei a falar. E aí eu falava para 2 mil pessoas, para 500, para 2 mil, depois para 10 mil, do mesmo jeito. Né? Porque eu costumo dizer, Gabriel, que assim, quando tu fala com respeito, você vai falar a mesma coisa sempre. Verdade. Eu não sou desrespeitoso no futebol e tática, eu não tenho inimigo, eu não agrido o jogador, eu não ofendo o jogador, eu não faço nada para ganhar engajamento em cima de um erro ou de alguma dor de um atleta. Eu acho isso um absurdo. Muita gente faz, eu acho um absurdo, mas é a minha forma de trabalhar. Então eu nunca pensei nessa, não, quando eu tiver 15 mil isso vai me gerar um problema. Não, eu continuei falando igual, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil, e eu até hoje eu falo futebol do mesmo jeito. Né? Então, assim, eu nunca pensei nisso. Isso nunca foi um problema pra mim, me expor. Porque eu sei que eu vou falar uma coisa ali que não vai ofender ninguém. Pode até alguém discordar, porque isso é uma coisa, acho que natural da vida e do futebol. E é até bom que tenha, né? E é ótimo que tenha. E quando a pessoa tá aberta ao debate, maravilhoso. Te abre outra percepção, te dá uma outra luz sobre aquilo ali que você pensou. Mas quando você vai no caminho errado desde o início, é óbvio que uma hora aquilo ali a bomba estoura, né? Quando você vai no caminho certo, cara, é o teu caminho, né? Obviamente você vai, ao longo do tempo, vai ter gente que não vai gostar do teu trabalho, normal,
como o teu trabalho também alguém não deve gostar, né? O do Vicente alguém não gosta, do Carrilho alguém não gosta. Mas tem muita gente que gosta. E assim, cara, internet, você tem que se apegar a isso, aos que gostam. Porque os que não gostam, eles vão falar na tua cara, pô, teu trabalho é uma merda. Ele vai lá comentar, vai te mandar uma mensagem no direct, verdade. vai tirar um print do teu rosto e falar, esse cara é horrível. Exato. O cara que gosta, ele não vai fazer isso, cara. O cara que gosta, ele só vai ter fiel seguidor ali. Pô, legal, teu conteúdo é show, valeu. Vai te elogiar uma vez pra marcar território ali e acabou. Ela não vai ficar te elogiando, babando teu ovo todo dia. Pô, entre então, vários assim, conteúdos muito maneiros da Futebol e Tática, teve um que eu fiquei imerso, eu fiquei assistindo num tom de querer pegar cada detalhe mesmo, que foi o que você fez na final da Copa do Brasil, do Galo e do Flamengo. Foi legal. Com a mesa tática. Pô, fala um pouquinho desse aí também, como que foi pra tu esquematizar tudo ali, montar, o tempo que tu teve pra preparar aquilo tudo. Isso aí tem que agradecer o pessoal da KTO, minha parceira de 3 anos já, e o pessoal do clube, né, que faz um trabalho fantástico de assessoria de imprensa de jogador, marketing, né, digital, tudo de foto, mídia, tudo, cara, assim, o trabalho deles é fenomenal. E eu fui para Porto Alegre fazer esse trabalho, foi bem legal, a gente fez numa tarde toda lá em Porto Alegre. E assim, foi ótimo, cara, foi ótimo. Já fui com a ideia toda pronta, toda organizada, né, do que tinha sido o jogo, do que eu previa coisas ali do segundo jogo. Obviamente que é difícil pra caramba tu prever o que vai acontecer na final. Exato, né? Por exemplo, eu previ essa análise toda, eu fiz baseado que o Allan Kardec ia jogar, cara. A minha, depois que ele entrou no jogo do Rio e o Galo deu uma acertada ali, né, e conseguiu até criar um pouco mais de volume, inclusive ele vai e faz o gol, que manteve o Galo vivo no jogo da volta, vivo, né? Aumentou a esperança do Atlético, mas ainda era um resultado muito difícil. Mas eu previ, eu falei, pô, o Milito vai botar o Kardec no jogo, pô. Vai ter que começar com ele, porque fez todo sentido a entrada dele no jogo da ida. E o Kardec não começa. Então, assim, né, pra você ver, fiz a análise baseada em uma coisa, acabou não sendo. Mas quase que o Kardec vai e faz o gol também, né? Porque a bola sobra no pé dele e ele fura embaixo da trave. Esse material tá dinâmico. Então, assim, não, ficou top, cara. Esse material ficou top, assim. Eu tenho muita facilidade de organizar roteiro, né, de organizar fala, o que eu vou encaixar, onde que eu vou encaixar com aquilo que eu vou mostrar. Sempre tive muita facilidade nessa montagem. Maneiro. E foi bem legal fazer isso lá, foi bem legal. Falei isso e depois a gente vai puxar esse corte e depois eu puxo o corte dele na página pra galera ver qual material que eu tô falando, porque esse material é maneiro demais. Pra galera que não conhece Futebol e Tática, quase 200 mil seguidores já? Tá chegando. 91 e então, quebradinho. 2025 é o ano. A gente vai te arrumar mais uns 20. Só 20. Não sei se vai ser aqui que ele vai arranjar. Uns 20 a galera vai dar uma moral. Mas, cara, vai chegar, né? Nesse número, eu gosto muito pelo seguinte. Quando a gente teve a ideia de fazer a parceria aqui, o que acontece? Minha meta enquanto jornalista, sempre eu faço papel quase sempre fiz o papel de comentarista. Então minha meta sempre foi, vou falar de futebol de maneira simples. Eu comecei a trabalhar com rádio, e em rádio o público, assim, é bizarramente diverso. Tem um moleque de 16 anos e tem... Assim, eu fui abordado no metrô esses dias por uma idosa de 72 anos, cara. Diz que gosta de ouvir, que não entende nada e gosta de ouvir. Então não adianta você ficar falando em... no último terço do campo, o titês, né? O extremo flutuante. E aí, quando eu conheci o Carrilho, é a ideia que eu quero, né? Falar de maneira simples. E assim, o teu conteúdo que já tá há mais tempo aí, eu acho que outros seguem mais ou menos esse caminho e outros vão por uma linguagem um pouco mais complicada. E eu não vejo problema, até porque tem público para cada um. Exato. Mas eu acho que o legal é você desmistificar essa questão de que a parte tática é difícil de entender. Dá pra pegar o teu conteúdo e entender, assim, você entende daquela parte complexa do jogo. Mas se você falar de maneira complexa também, o outro cara do outro lado provavelmente não vai entender. Sim. Eu acho que o desafio, principalmente pra galera dessa área que quer se expor, que quer fazer um trabalho na internet, tem muitos por aí que agora estão se lançando, e isso é ótimo, né? Acho que a área tá se expandindo. Acho que é isso, né? Ter uma linguagem simples, conseguir transmitir de maneira simples. Né? A gente conversa muito, né? Eu, Vicente, Rafa, assim, eu acho que tem público pra todo mundo, como você falou. Né, se você quiser falar de uma maneira um pouco mais complexa, né, se você quiser tratar com um público que realmente vai trabalhar com aquilo ali, cara, futebol, ele é um esporte complexo. Né? Ele é simples, mas ele é complexo ao mesmo tempo. Ele envolve muita coisa. Então, assim, obviamente que você vai preparar um profissional, né, como o Rafa, Vicente, eles têm a escola de formação de analistas, enfim. Quando você vai falar para esse público que quer seguir a carreira, né, quer trabalhar no meio, cara, não tem essa de simplificar. Irmão, é uma ciência também, Sim. É complexo, você tem que sentar a bunda e estudar mesmo, e aprender os termos, e entender o jogo, os submomentos. E assistir o Exato, e assistir, e olhar cada detalhe, porque o futebol, ele é construído dessa forma. Agora, esse futebol não é o futebol do meu pai.
Não é o futebol do cara que paga ingresso e vai no Maracanã ver o time dele jogar. Agora, esse cara que vai no Maracanã ver o time dele jogar, ele também não pode ser privado de ter um entendimento um pouco maior do que está acontecendo ali na frente dele. E se ele não tem a capacidade, tá tudo bem, porque ele também não é um especialista, ele não é um profissional daquilo. Ele não dedica tempo a isso, ele tem outro trabalho, ele tem uma outra vida. Mas se ele quiser entender minimamente, as pessoas... Existem pessoas que podem também transmitir isso, né? De uma maneira didática, de uma linguagem um pouco mais simples, para que ele consiga entender o que ele está vendo ali, né? E, assim, eu acredito muito nessa comunicação, uma comunicação didática, simples, em que você não precisa, né, deixar mais complexo um assunto que já é complexo muitas vezes. Mas isso é para o meu público. Tem outros públicos que exigem outras formas de falar, né? E o teu público ele vai mudando de acordo com o lugar que você está. Eu imagino que o seu da rádio seja um público ainda mais, com menos conhecimento, e que você precisa ser ainda mais simples, ainda mais didático para conseguir fazer aquela pessoa entender, né? Então, assim, o bom é que tem espaço para todo mundo, cara. Futebol, ele é democrático. Todo mundo gosta, todo mundo vê, todo mundo quer saber de alguma coisa do futebol, assim. Então, todo mundo é especialista. Todo mundo e tá tudo bem também, né? Porque, assim, o cara vai mal ou bem, o cara tem o time dele, vai no jogo, paga o ingresso, ele pode criticar o que ele quiser. Se aquela crítica ali é racional ou não, são outros 500. São outros 500 e tá tudo bem. Às vezes esse cara não tem relevância para atingir muitas pessoas. O problema é quando alguém chega com isso aqui e é irracional, como são muitos, né, influenciadores do meio. Então, aí a gente muda de figura, porque aí é uma pessoa que tá movimentando muita gente com aquele pensamento. Eu vou aproveitar esse gancho. Daqui a pouco vou lançar uma polêmica aqui que vai colocar à frente a jornalistas, analistas de desempenho e ex-jogadores que executam a função. Sem dar nome, né? Não, é que eu vou lançar o debate, vou lançar a polêmica. Porque assim, não é o meu caso, graças a Deus, tanto que eu fiz a sociedade com um analista. Mas o jornalista que executa essa função, o mercado sempre foi só dele. Aí o cara acha que, mas agora o meu mercado está sendo invadido. Aí o analista chega, não estou dizendo que é o caso de vocês, mas tem analista que chega, não, mas eu estudo pra caramba, uma ciência, concordo contigo. Claro. E se eu estudo, esses caras não estudam como eu e eu é que domino o assunto. E aí vem o ex-jogador que executa a mesma função, mas eu vivi o vestiário e nenhum deles viveu lá dentro. E tem essa polêmica aí, tá cada um dando alfinetada no outro da rede social, daqui a pouco eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso de uma maneira um pouco mais tranquila. Vou aproveitar só, lembrando a galera para dar o like, se inscrever no canal, você que tá vendo pelo YouTube, dá o like, se inscreve, ativa a notificação, se você estiver ouvindo pelo Spotify, salva aí no seu como seu principal podcast, dá essa moral pra gente alavancar. A gente mudar um pouquinho só o desenho aqui nessa próxima meia horinha, falar um pouquinho sobre mercado da bola, porque assim, eu como jornalista, é a época que eu mais detesto, é muito eu chato. Também. Todos os dias chegam várias mensagens no meu Instagram assim, Gabriel, será que o Botafogo tá fechando com o Messi mesmo? Aí eu dou uma busca rápida nos sites de referência, nos lugares que eu confio. Gente, pelo amor de Deus, vai surgindo fofoca de quanto é lado. E a gente acaba comentando, analisando muita fofoca. O Vicente gosta, tá? Vicente gosta. Eu amo. Eu era moleque, eu saía da escola, o atleta fazia amizade com um jornaleiro pra ficar sentado lá lendo lance lá. Vai vendo mercado. Nilmar no Flamengo, Riquelme no Flamengo. Cara, Riquelme no Flamengo rendeu. E aí o Nilmar era toda a janela no Flamengo, gente. Eu tenho um trauma. Eu amo. É o Claudinho de agora. Exatamente. Eu não me lembro se foi o Lance ou o Jornal dos Esportes. Na época eu era bem moleque, eu sou botafoguense, e aí a capa era Djalminha do Botafogo, uma montagem, assim. Aí eu falei, caralho, eu falei com meu pai, não, Djalminha é o brabo, irmão. E o cara nunca nem passou perto. Eu lembro dessa história do Djalminha do Botafogo. Eu amo. Mano, eu lembro, eu jogava Brasfoot, ou então jogava algum bomba pet, e aí eu amava, velho, mercado, porque eu ia lá, ficava só editando. Só transferindo o jogador, eu nem jogava. Eu nem jogava, só queria ficar editando, botando jogador no time novo e tal, porra. O Vicente manda mensagem só com o nome e o time. Aí eu, que isso? Ah, tá. Aí eu vou abrir assim em algum lugar, tá a transferência desse cara. Eu amo. Eu sou da teoria, cara, que eu adorava mercado, essa época, né, de janela de transferência, adorava quando era isso aí, do lance. Porque você acordava, você olhava um nome aleatório lá no teu time como possibilidade, no lance tinha possível, sondagem, interessa, tinha também a mesma coisa de hoje, né? E ali você abria, caraca, fulano pode ir. E aquilo ali acabava com o teu dia. Né? Assim, você lia, ficava com aquilo ali na cabeça, e no dia seguinte tu ia de novo entender a atualização daquela coisa. Eu passei a detestar com esse boom na internet. Porque hoje na internet,
é muita informação mentirosa, é muita fake news. É muita cavada, é muita gente botando nome na mídia, é muita página que é criada só pra soltar esse tipo de informação que não tem fundo nenhum de verdade. Sabe o que me irrita muito? É quando o influenciador do próprio time coloca essa informação e aí depois prejudica a própria diretoria do time que não conseguiu trazer o cara, mas tipo assim, nunca teve nem conversa. Então assim, quando começou esse boom da internet, eu comecei a detestar de uma forma que assim, eu adoro, como a gente falou, eu jogo FIFA, modo carreira lá, quando eu pulo o jogo pra chegar logo na hora de contratar. Mas o FIFA não tem o sondar, monitorar, interessar, consultar. Você tá com dinheiro em caixa, você vai lá e cogitou. E aí, cogitou. Exato. E aí no final esbarrar dos valores. Exato. Valores assustam. É que nem eu tô falando que o Vasco é o time que mais estuda no Brasil, né? Porque o Vasco só estuda. Estuda. Gente, é não notícia, pô. É não notícia. E aí, entre 15 de dezembro e 10 de janeiro ali, que não tem jogo, e aí o jornalista tem que manter o emprego dele, né? Tem que trabalhar. Aí, irmão, os caras inventam todas aí que tiver, irmão. Todas que tiver, os caras inventam. E uma parada que eu até comentei no outro episódio, que aí, se você não assistiu outro episódio, você vai lá, clica lá, vai estar lá o episódio 0. Aquela parada entre o clube realmente ter o interesse do jogador. E aí, cara, passar por todo o processo de contratar o jogador, cara, isso leva muito tempo. São muitas mãos nessa... A partir de um princípio que você não sabe nem se o jogador vai querer fechar com aquele clube, né? E tem duas que depois, assim, conhecendo já os bastidores de futebol, a gente descobre, que eram coisas que eu não fazia ideia, que são duas de jornalistas que são bizarras. Uma é os empresários que precisam movimentar o jogador e aí pagam o jornalista pra falar que tem 5 clubes interessados pra ver se alguém lembra daquele nome. Volta pro foco. E o dirigente que ele tá em dúvida se vale a pena contratar o jogador ou não. E aí ele pede pro jornalista soltar a matéria falando que tem interesse pra ver a repercussão da torcida. A torcida xingou muito, falou, não vale a pena. A torcida falou, pô, que bom. E aí ele contrata o cara. Porque departamento de análise pra quem? Essa aí é uma enquete. Gente, esse cara aqui pode trazer ou não pode? E aí, depois de 5 analistas de mercado analisarem 500 jogos do cara pra saber se é bom ou ruim, o dirigente precisa da torcida que nunca viu um jogo falar, gostei. Tem cara que joga bola, tem cara que é bom. Eu falei isso outro dia nos meus stories, que assim, cara, a gente faz um vídeo às vezes, né? Faz um vídeo de um jogador lá da Argentina. Fiz agora um do Valentim Gomes, lá do Vélez, etc. Que foi lá pra... Foi pra Udinese. Foi pra Udinese. Tava pra ir, pelo menos, né? E aí as pessoas comentam assim, né? Pô, o departamento do meu time, dos meus scouts do meu time é ruim, nunca vai ver. Como é que não viu esse cara? Assim, pra quem tá nos assistindo, o departamento de qualquer time de Série A já tinha o Valentim Gomes mapeado desde que ele tinha 15 anos. Né? Se o Valentim Gomes não apareceu no teu time, não é porque o scout não viu. É porque valores existem. Às vezes nem são valores. Às vezes a negociação esbarra na comissão de um intermediário, que não é nem o empresário do cara, é um intermediário que está envolvido naquela negociação que não concorda com a porcentagem que ele vai ganhar. Então aquela negociação ali não acontece por um cara que ele não tá ligado, você não sabe nem que existe. E ele é russo. Exato, você não sabe que ele existe. Porque quando você vai lá na negociação, o que é? O jogador, o empresário e o clube. Pô, aí você pensa, tá, quanto é que o clube quer? Né? E 2 clubes. Quanto é que o clube quer? O empresário passa para outro clube, acerta a salário com a jogador e com o empresário. Fechou. A negociação tá fechada. Na prática é lindo. Na teoria é lindo. Na prática, esquece. Na prática é comissão daqui, é de valor daqui, é contrato que eu vou ganhar lá, é luva daqui, bonificação que empurra aqui. Aí começa a surgir um outro dirigente, um outro cara lá da Argentina que surge. Quando tu vai ver aquela negociação... Aí aquele clube que ele jogou com 13 anos pedindo... Exato. Quando tu vai ver a negociação... O jogador tem 5 empresários, aí um dos empresários fala, estão tentando contratar ele aqui, aí já leva no outro time. Aí já leva pra outro, oferece salário maior. Quando tu vai ver que a negociação que era 4 pessoas, passou a ser 16, 15. A negociação não acontece. Aí quem leva a culpa? O scout, coitado, que tá lá dia todo lá. Tem scout que é ruim também, imagino, né? Todo trabalho tem profissional bom e profissional ruim. Isso aí a gente não vai em qualquer situação. Deve ter também gente que não tem competência suficiente para identificar essa oportunidade. Agora, a maior parte, posso garantir que Flamengo, Internacional, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, eles têm um centro de inteligência que já viram esses jogadores mais renomados. Porra, Valentim Gomes, cara. O cara é da seleção argentina sub-20, pô. Não é como se estivesse identificando o talento no campinho lá de Buenos Aires, né? Que tem que ir lá na quadrinha ver o moleque. Não, pô, o cara tá jogando pra todo mundo.
É igual o Tite, quando convocou o Rafinha, quando jogava no Leeds, falou que meus analistas descobriram ele no Leeds. Não descobriu nada. O Leeds jogava toda semana na Premier League, gente. Não tem descoberta alguma coisa dessa. Descobrir é o jogador que tu vai lá no campinho, vê o moleque e fala assim, esse moleque vai dar jogador. É Estevão, eu descobri o Estevão com 15 anos. Pô, o Estevão joga bola desde... Então com 15 anos já é o melhor do mundo na categoria dele, pô. Deixa eu aproveitar esse gancho aí. Como é que tu faz nessa época de mercado e tudo, como que tu faz pra... Por exemplo, tu falou do Valentim Gomes. Como que tu faz pra chegar num cara que vai ser interessante, trabalhar na página, analisar sobre ele? Porque demanda um tempo. Tu não vai chegar lá em 5 minutos produzir um vídeo. Eu sei que tu não vai fazer isso sem ter o conteúdo, a base inteira do cara. Como que tu faz pra escolher o nome nessa época de transferência, criar um material sobre ele, enfim. Qual que é o teu processo nisso? Cara, eu vejo muito jogo, né? Então, assim, eu já acompanho muitos jogos naturalmente. Então, assim, esses nomes mais relevantes... Porque eu falei do Valentim Gomes, cara. O Valentim Gomes é um zagueiro do Vélez, que é o atual campeão argentino. E que ele foi destaque do campeonato argentino. E que tem vários outros moleques ali que jogam muita bola. Pra quem não acompanha o futebol argentino, pode ser realmente um nome... Pô, não conhecia esse cara. Mas, assim, pra quem trabalha com futebol, é um time campeão, um país aqui do lado, que joga, né? Vai jogar Libertadores. E que o garoto tem 20 anos e é um dos melhores jogadores do time. É claro que isso é um aspecto muito relevante. Então, assim, o que eu falo às vezes até me menosprezo, né? Porque, assim, não teve descoberta para ver um Valentim Gomes, sabe? Então, assim, quando eu vejo muito futebol e tem esses caras mais, né? São melhores, assim, são mais refinados. Tu olha e bate o olho e fala assim, pô, esse moleque é muito bom. Esse moleque é muito bom. E aí vale muito a pena fazer um conteúdo dele, porque, cara, a chance daquele moleque ele dar um jogador bom é muito grande. Mas dá um exemplo aí do que tu vê pra definir que vai dar jogador ou não. Cara, por exemplo, no caso do Valentim Gomes, né? Um zagueiro, canhoto, que já chama muito atenção. Já sobe o valor alto, de mercado. Muito rápido, faz coberturas muito rápidas. Você pega ali, vou botar um jogo dele pra rolar. Cara, a bola bate nele, já dominga pra fora, acha o passe dentro. Então, um cara que no primeiro toque, primeiro passo, tu já percebe. Esse moleque é diferente, esse moleque é bom. Esse moleque não é qualquer um. Né? E aí você começa a aprofundar, como é que ele é sob pressão, como é que ele é em outros momentos do jogo, como é que, né, assim, enfim, vai refinando aquela análise ali até chegar no ponto e falar assim, cara, esse moleque é bom mesmo. Né? No caso do Valentim Gomes, tu olha e fala assim, cara, o moleque é muito bom. E tem outro volante no Vélez, o Christian Ordóñez, cara, o moleque é muito bom. Muito bom. Aí tu viu primeiro aqui um, dois podcasts. E eu não fiz conteúdo sobre ele. E outra coisa, exclusiva pra você. Eu não faço conteúdo indicando o jogador pra time e tal. Porque esbarra nisso, sabe? Você ilude muita gente fazendo isso. É verdade. O Palmeiras precisa de um zagueiro, então eu vou indicar o Gomes pro Palmeiras. Aí, daqui a pouco tá o torcedor enchendo, sabe? Marcando a Leila, pegando... Aí o Gomes vai pro Corinthians. Cara, depois do Valentim Gomes, sabe quem foi mais marcado nesse post? O Júlio Casares, presidente de São Paulo. Todo mundo marcava o Júlio Casares. Então, assim, o cara vai lá e depois cobra. Pô, o Casares dormiu, não pegou o Valentim Gomes. Porque eu sei que do Valentim Gomes ser um bom jogador e poder vir pro futebol brasileiro, ele quase veio, né, pro Cruzeiro, que eu nem esperava, inclusive, essa negociação. Pro time do cara ali que tá vendo pegar, é um mundo de distância, pô. É um mundo. Valentim Gomes e Fabrício Bruno ia da Liga? Ah, com certeza, pô. Com certeza. Iam correr pra trás. Iam correr pra trás toda hora. Olha só. Olha aí. Ó, cara, vou fazer um corte só disso. É verdade. Acho que o Valentim Gomes se livrou. O Valentim fugiu. O Fabrício ficou. Opa, Valentim, é o seguinte, ó. O treinador é esse. Tu vai jogar lá na intermediária do adversário o tempo inteiro. E na hora de correr pra trás, cara, não, acho que na Itália é mais minha escola. Uma saída boa, né? Acho que a minha escola é essa. Não, acho que eu vou ficar. Não deve ser tão mal morar na Itália, né? Deixa eu pegar um gancho de mercado, porque passa muito pela função de vocês, e aí eu vou citar um exemplo em específico aqui, que para mim é o mais relevante nesse sentido. O Flamengo anunciou o Juninho, que é um atacante que jogava no Azerbaijão. Eu confesso que eu nunca assisti nada do futebol do Azerbaijão, nem tô cobrando que vocês tenham assistido nada nesse sentido. Mas eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso, porque o Flamengo é talvez o maior exemplo de clube que contratou, não só pela grife, com qualidade também, mas o Flamengo é o clube que é lá no mercado. Quem é o melhor centroavante aí que dá pra contratar? É o Pedro? Traz. Sim. Quem é o melhor meia? É o Arrascaeta? Traz. O torcedor do Flamengo que se acostumou com contratação. Sim. Um perfil muito claro, né? Assim, jogador estabelecido que vai chegar a resolver. A vaga é dele. O Juninho, espero que ele chegue e resolva. Deve ter potencial pra isso.
Mas queria que vocês falassem um pouco sobre esse exemplo específico. Quanto que buscar um jogador no Azerbaijão e trazer para a realidade do futebol brasileiro, quanto que isso pode dar certo, quanto que não pode dar certo, enfim. Cara... Pode falar, fala aí, Carreira. Só porque eu lembrei que uma vez eu mandei essa pergunta pro Edu. Lembra? Eu falei assim, Edu, como é que tu consegue pegar um atleta de um parametrizar, né? completamente diferente e ver em que prateleira do futebol brasileiro ele vai se encaixar? E aí eu não vou falar o que tu respondeu, eu vou deixar vocês se virarem aí. Eu respondi? Que às vezes eu ignoro o WhatsApp pra caramba. Não, isso falando na Tijuca, tomando aqueles 16 chopps de leve, rapidinho. Então, e aí você respondeu que era a tua maior dificuldade mesmo, assim, de análise de mercado. Eu vou falar um pouquinho da questão que tu perguntou primeiro, se dá certo ou não, né? Deixar pra essa parte aí mais técnica de como identificar pro Edu. Mas, cara, o primeiro é que o dirigente ele precisa ter muito peito, porque vai cair tudo em cima dele, né? Se der errado, né? Se der certo, aí eu... Vou buscar um jogador do Azerbaijão pra jogar no Mengão, pô! Se der certo, cara... O primeiro chute errado dele, né? Se der certo, o cara era craque, todo mundo já tinha visto e já sabia que ia dar certo. Se der errado, a culpa é inteiramente do dirigente. Então ele tem que ter muito peito, tem que ter muita confiança no trabalho. E eu acho muito importante, porque existem muitos talentos que estão em mercados alternativos, estão em mercados não muito falados e que são caras que têm capacidade, porque você consegue perceber dentro daquele nível competitivo, que talvez seja menor, que ele é acima em muitos comportamentos. Ele tem muita facilidade naquele nível competitivo, então provavelmente no nível maior ele vai conseguir executar. E cara... O futebol não é uma ciência exata, então não é porque o moleque tem 15 anos, ele é muito fera, com 18 ele é muito fera, sobe pro profissional, em um ano ele se adapta, no outro ano ele estoura e vai virar jogador, senão não acontecer isso não vai dar certo. Não, existem vários casos de jogadores que tiveram contexto de base ruim, às vezes por uma questão de empresário, às vezes uma questão que não estava pronto naquele momento, foi para um outro lugar, ficou com a cabeça melhor, maturou mais velho. O próprio Everton. O próprio Everton não fez base, saiu do país muito cedo e alcançou ali a evolução, não é máxima ainda, porque eu espero que ele evolua mais, mas assim, chegou no ponto mais alto com 27, 28 anos. E existem vários casos que são assim, porque o futebol não é uma ciência exata, então vão existir diversos casos que vai ter 1 milhão de influências. Às vezes o cara, ele fez uma base muito boa, por exemplo, o cara do Fluminense, aí ele fez uma base espetacular, ganhou tudo, sub-17, sub-20, subiu profissional, foi mal pra caramba. Aí o moleque saiu, enfiaram ele lá na segunda de Portugal, fez mais um ano ruim, foi para um outro mercado alternativo. Daqui a 3 anos tu escuta falar o nome dele fazendo gol na Liga Europa, na Champions, e indo bem pra caramba. E aí veio só uma questão que ele, no Rio, ele deslumbrou, amigo pra caralho, mulher pra caraca, e aí, não conseguiu jogar, não conseguiu se concentrar, família vendo dinheiro, cobrando, aí foi pra um outro lugar, ainda chegou lá talvez com aquela cabeça ruim, e daqui a pouco se adaptou, e é uma coisa que não tem nada a ver com ele ser bom ou ele ser ruim. É só uma questão do contexto que ele tá. Então, eu acho que, cara, é muito válido, só que, assim, o dirigente, ele tem que ter muito peito pra ele falar, não, eu banco esse cara, eu tenho confiança que vai dar certo, porque se der errado, é tudo nele. O detalhe facilita só um pouquinho chegar um dirigente de fora também, né? Desse caso específico, apesar da Liga, ele teve duelos interessantes. Muito Sim, bons. ele foi muito bem na Liga Europa. Você filtrar na Liga Europa, que são contextos mais altos, do Tottenham. Pra quem tá assistindo, se quiser rever, o jogo do Karabakh contra o Bayer Leverkusen, o jogo no Azerbaijão, cara, assim, tudo que ele tem de bom tá naquele jogo ali. Ele jogou muita bola contra o Bayer Leverkusen, que é um dos principais times. Um dos principais times, né, da Europa. Assim, tem 2 pontos que eu penso muito sobre essa questão. A primeira é que, como a gente já falou, o futebol mudou. O City acaba de contratar um jogador do Uzbequistão, que jogava no futebol do Uzbequistão. E quem pegou foi o Lens, da França. Luan, né? Acho que é Lens, não sei, Lens ou Lens, sempre, também, enfim. Quem pegou foi o time francês. Esse time francês acreditou no cara do Uzbequistão. Aí a pergunta que fica é, conhece algum time do Uzbequistão? Tem futebol no Uzbequistão? Porque é isso que falam, né? Tem futebol no Azerbaijão? Tá de sacanagem. Se fosse bom, não tava no Azerbaijão. Né? Mas como o Vicente falou, às vezes uma série de coisas, série de fatores ali da vida, cara, calharam e ele foi jogar no Uzbequistão. Ele jogou em Portugal. Se ele pegasse do Portugal, né, quando ele era do Chaves, seria mais aceitável do que jogar no Karabakh? E eu reclamar que não jogou no Benfica. Né? O termômetro interessante é que ele estava negociando com o Sevilha. Eu acho que isso fez o torcedor do Flamengo isso deu uma acalmada. O cara tá vendo pro Sevilha jogar lá e resolveu vir se o Sevilha buscou, não pode ser, né? Mas enfim, assim, o futebol mudou, cara. Tem futebol em todos os lugares do mundo. E tem jogador bom em todo lugar do mundo.
A dificuldade é essa, você conseguir pescar quem ali daquele futebol pode agregar ao seu. E, obviamente, o nível competitivo, o nível de liga, vai ser um fator determinante para você conseguir ter essa busca. Cara, é difícil você bater o olho no campeonato chinês, que é um campeonato bem inferior, tecnicamente, pô, e falar assim, cara, esse cara aqui, ele é bom, mas ele não é bom aqui nessa liga, ele é bom. Se eu colocar ele em um nível mais alto, acho que ele pode dar... Quantos jogadores também já vieram, né, da MLS, ou então de uma liga aqui sul-americana, chegaram aqui no Brasil e não conseguiram jogar. Jogadores destaques em outras ligas, cara. Jogador que foi destaque no Peru. O Fluminense acaba de trazer um zagueiro do Peru, do Alianza Lima, o Freitas, né? Zagueiro Juan Freitas. Cara, ele foi um dos melhores zagueiros da Liga do Peru, pô. Vai dar certo no Fluminense? O Alianza Lima é um grande time na América do Sul. Mas vai dar certo no Fluminense? Não sei, cara. Adaptação, nível de liga muito diferente. E aí tu competitividade, tu botar o cara nesse... lado pro Corinthians, que era a maior expectativa do campeonato argentino nos últimos 2-3 anos e não conseguiu jogar. Eu vi uma entrevista recente, do Thiago Nunes. O Thiago Nunes treinou o Sporting Cristal recentemente, um pouquinho antes de voltar pro Brasil pra treinar o Botafogo. Esse multiverso do Thiago Nunes. É legal, eu gosto. Porque aí o cara acrescenta algo que você... Deu brilho também a campanha depois, né? Só isso. Ele falava o seguinte, que o que ele se assustou foi com a parte física. Ele falou o seguinte na entrevista. Tecnicamente, até uma liga legal. Claro, óbvio, porque o futebol peruano é inferior ao futebol brasileiro, ao futebol argentino. Mas ele falava assim, a parte técnica você consegue dar ali uma superada de alguma forma, times organizados, bem treinados. Mas a parte física, ele salientava isso. Pô, o jogador sofre muito, é um nível de disputa na parte física muito abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver no Brasil ou até na Argentina. E talvez aí mora um pouco do receio. O meu receio, pelo menos com o Freitas, é esse. Se tem toda essa defasagem no futebol... Freitas, né? Se tem toda essa defasagem no futebol peruano, e se na Argentina ele não conseguiu ter maior sequência, onde provavelmente o nível de intensidade também já era maior, né? No Brasil é isso, né? Não é uma ciência exata, ele pode dar certo. Mas eu acho que esse é o ponto de interrogação quando o cara vem pra uma liga de nível... Parametrizar é difícil. E assim, o segundo ponto dessa negociação do Juninho, né, que é o assunto central, assim, eu gosto da busca do Flamengo. Tá? O Flamengo também, por muito tempo, ficou preso a esse perfil de nome, jogador renomado, jogador caro, jogador que tem que chegar e dar resposta rápida, né? E assim, não pode nem reclamar, porque o Flamengo acertou muito nesse processo também. Claro. O Flamengo trouxe muito jogador renomado que deu resultado em campo. Então, se a gente for pegar Gabigol... resultado imediato, né? Resultado imediato. Eu vou nem pegar o time de 2019, mas assim, se a gente for falar mais recentemente, pegou o Pedro, trouxe o Gerson de volta, e o Gerson, ano passado, um dos melhores jogadores do time. Pegou a seleção. O De La Cruz por 80 milhões, mas o De La Cruz já entregou o retorno. Não é o de retorno, talvez, de 80 milhões, que a torcida esperava, porque também ficou muitos jogos fora. Mas quando jogou... tu via que o cara era muito bom. Então, assim, o Flamengo tá Alexandre, cara. Alexandre chega no meio da temporada, o Alexandre resolve o problema do lateral esquerdo do Flamengo. Então, assim, o Flamengo acertou muito. Então, eu também não acho que, agora com o José Boto, né, que é uma figura muito conhecida aí do scout no futebol europeu, eu também não acho que o Flamengo vai só contratar perfis como o do Juninho, né? Então, pô, esse cara aqui tem elementos do jogo condizentes com o meu treinador e com o que eu quero pra minha equipe. Mas assim, eu não conheço ele, ou melhor, ele conhece, obviamente, mas a torcida não conhece ele, eu vou ter que fazer uma aposta ali, um aporte financeiro um pouco mais alto para trazê-lo. Eu não acho que o Flamengo vai ser isso, tanto que tá quase, né, fechando com o Danilo, segundo as informações, tá negociando com o Jorginho, que são perfis completamente diferentes do Juninho. Aí já é mais você produziu o conteúdo do Juninho, não produziu? Produzir. Então explica pra galera o que é o Juninho, dá essa moral aí. Cara, Juninho é um atacante de muito ataque à profundidade, facão pros dois lados o tempo todo, muito rápido. Cara que pressiona muito a saída de bola. Ele tem muitos gols marcados contra o Tottenham, contra o do outros. Tottenham que ele recupera e ainda o jogador é expulso, né? Exato, o Dragozinho é expulso. Então, assim, pressiona muito. Felipe Luiz, isso vai ser uma marca do trabalho dele, certamente. Felipe Luiz é da escola de Simeone e outros mais. Então, assim, certamente ele vai cobrar muita pressão, agressividade da equipe com e sem bola. E o Juninho entrega isso, né? O que ele não entrega? Ou melhor, ele entrega gol, ele entrega bastante. Mas ele, frente a frente ao goleiro, tem uma deficiência muito grande para marcar. Então, assim, ele define mal, muitas vezes. Agora, é uma contratação que não é para ser titular. Consideramos que o Pedro vai voltar, né? Então, assim, ele vai ser titular de imediato, mas
E que não é pra jogar junto com o Pedro? Daria pra jogar junto no com o momento Pedro. agudo da temporada, em tese, ele não vai ser o cara pra E não resolver. é um cara que vai ficar no banco chiando com a reserva do Pedro, pô. Tá tendo a maior experiência da carreira dele, vindo pro Flamengo, um contrato bom, de longo prazo, com salário bom, torcida em massa, jogando no Maracanã, visibilidade da vida. Você acha que o cara vai ficar, porra, não, agora eu vou ser reserva do Pedro, vou fechar a cara e não vou mais jogar, vou fazer bico? Esse é um ponto interessante, assim, dentro do mercado. Entender que contextos de cada time, né, é um contexto para contratação totalmente diferente. O cara que recebe uma oferta do Flamengo agora, ele tem que entender que tem Pedro, que tem Arrascaeta, que tem Everton, que tem Luiz Araújo. Tipo assim, são os caras que jogam muita bola. Ah, não deu certo, não foi campeão. Cara, mas assim, os caras jogam muita bola. Sim. Então, quem tá vindo pro Flamengo agora sabe que a concorrência vai ser altíssima, sabe que ele vai vir pra brigar por espaço. Claro, se não for uma contratação dessa de um Jorginho que, enfim, vai bater a Europa e chegar no Flamengo agora, eu acho que ele imaginaria ser titular. Com certeza. Também. Mas se não for um caso de uma posição específica que o Flamengo precisa muito, sabe? E um jogador de investimento absurdo, eu acho que todo mundo tem ciência que vai ter que brigar por vaga, que vai rodar o elenco, vai ter o Mundial ainda. Exato. E é bom pro elenco também ter um cara assim, sabe? Um cara que chega, incomoda, sabe? Né? Um cara que incomoda. O cara, ele vai dar a vida pra jogar no Flamengo, gente. A entrevista do Michael, que ele Exato. fala que, irmão, se eu tiver que jogar 45, eu vou jogar. Se eu tiver que jogar 5 minutos, se eu não tiver que jogar, eu não vou jogar. E é bom o atleta ter essa campeão. consciência. O Scarpa, na janela no passado, ele preferiu ir pro Atlético Mineiro, né, segundo as notícias, porque no Flamengo a concorrência seria muito maior. Ele queria ter um espaço para ter uma minutagem maior, porque ele vinha sem jogar tanto. E aí, ele sabendo desse contexto, ele escolheu um que para ele fazia mais sentido no momento. Perfeito. E eu acho que isso é muito bom. Perfeito. E pela característica do Juninho, dá pra imaginar até jogando junto com outro centroavante? Ou você acha que é um pouquinho mais... Não, ele serve pra jogar com um 9 mais de referência, um 9 mais fixo. Ele serve, com certeza. Ele não é um 9, né, cara? Ele não era 9, a verdade é essa. Ele em Portugal não era 9, ele jogava de ponta, né? E eu gosto dele jogando por dentro, assim, porque quando ele joga mais aberto, ele fica muito limitado a fazer esses facões, né? Ele faz o facão sempre numa mesma direção. Quando ele tá por dentro, ele consegue ter a opção de ir pros dois lados, né? Saudades eternas, segundo atacante. Exato. Cara, isso aí... Tu é da escola? Descansa em paz. Eu vou falar aqui, ó. Mas tu é dessa escola? Cara, eu sou da escola complicado, porque tem vários pontos, vários extremos que eu gosto muito. Só que o meu grande problema é ter um cara que claramente é um segundo atacante e tu empurrar ele pra 9 ou pra ponta, porque o esquema tem que ser esse. E o Brasil produz muito jogador que não é ponta e nem é 9. O Brasil produz muito esse cara. O Brasil produz muito o segundo atacante, sempre produziu. A história do futebol brasileiro sempre teve segundo atacante. Eu sou querendo dizer, eu não sou da escola, mas jogador tem que jogar no lugar certo, pô. Exato. Não dá pra tu pegar o cara e botar na ponta porque o cara lá da base falou assim, ó, não, meu time joga com 2 pontas. Aí tu pega o 9, o cara, aí é isso. O Hendrick, que ele é 9 ou é ponta? Essa é uma pergunta difícil. Vamos deixar ele de segundo atacante, então. Eu vou dar uma melhor. O Eduardo Sacha é o quê? O próprio Estevão falou que tem preferência de jogar por dentro. O Sacha resolve. Ele é muito bom, mas ele é o quê? Ele é ponta, ele é 9, ele é 10, ele é o quê? Deixa eu aproveitar o gancho e botar pra fora o drama de um botafoguense aqui. O Nascimento seria o segundo atacante? Foi, de repente ele não estourou ainda, porque simplesmente não existe quase que essa função, principalmente dentro do esquema tático do Botafogo. Está voltando, né? Quero falar do Botafogo também. Segundo atacante estão voltando. Só deixa eu pegar um gancho. Meu amigo Conrado Santana, ele é defensor dessa tese. Mandar um abraço aqui pra ele, porque ele fala... Ele deve estar jogando futebol agora. Provavelmente. Tu nem me conhece, mas eu sei que essa hora tu tá jogando futebol. Ele fala assim, Edu, cara, a gente tem muitos de segundo atacante. E muitas vezes eles foram abandonados. Na formação se perderam... Cara, muitos jogadores não bateram um teto mais alto porque foram deslocados para uma posição para cumprir um papel que algum treinador idealizou da equipe dele ali e não respeitou a característica daquele cara. E o Brasil produz muito segundo atacante. Aí, esse ponto... Gabigol, pô. O Gabigol não é 9 nem ponta. Posso falar o nome que não bateu pra mim por conta disso? Não bateu não, né? Porque, porra, bateu alto pra caralho. Mas eu acho que bateria mais alto ainda Gabriel Jesus. Pra mim, ele é o cara, assim, de alto nível, com maior evidência disso. Que ele mesmo, cara, você buscar aí, você vai ver a entrevista dele falando assim, não, eu não sou 9, eu sou ponta. E vai ver a entrevista dele falando assim, não sou ponta, eu sou 9. Porque até ele tem dificuldade de se encaixar ali, não é culpa dele, sabe? É porque, realmente, hoje o sistema que tem é esse, você tem que se adaptar daquele jeito ali. E, cara, ele seria um segundo atacante absurdo. É um 9 muito bom, é um extremo muito bom, mas como segundo atacante, ele seria topo do mundo. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, antes de tu mudar também. Virar a chave pro Botafogo. E o Botafogo que perdeu o treinador,
perdeu as principais peças e tá contratando sem saber exatamente como que vai ser o modelo de jogo. O que tu acha disso? Eu preparo um elenco e eu vou procurar um treinador que vai se encaixar com o elenco que eu tenho? Ou eu espero para trazer o treinador do jeito certo para entender o que ele precisa para ir buscar o elenco? Só que aí eu perco uma oportunidade de mercado. Assim, essa cara, saída aí, difícil. É. Pode não ter resposta. Não sei se tem resposta certa do que deveria fazer. O Botafogo tá num momento muito também, né, particular. O Botafogo voltou de férias na semana passada. Os outros clubes voltaram 10 dias antes. O Botafogo voltou semana passada, né? Sem treinador, porque o treinador aceitou a proposta do Qatar. Assim, eu acho que o Textor, primeiro, que ele tem muita moral agora pra fazer o que ele quiser. Carta branca agora. Ele tem carta branca, ele ganhou 2 títulos, ele saciou o desejo da torcida. Verdade. Cara, a torcida tá... Esse Botafogo... Ah, mas o Botafogo voltou... Cara... Ah, mas tem a Supercopa dia 2, meu amigo. Esses dias de mesmo assim, pô, tá preocupado não? Eu falei, irmão, tô comemorando o título ainda, pô. Tô festejando Libertadores. Preocupado com o que ansiedade é essa? Cara, sempre de ano seguinte de título é ano de ressaca, irmão. Tu tá de ressaca, cara. Tu não quer saber. A do Fluminense, cara, a ressaca quase passou do ponto. Exato. Não pode deixar. Não pode passar mal, meu amigo. Mas assim, aquela ressaquinha de... Toma um engove pra trabalhar. Toma um engove, tu tá melhor, pô. Né? Então, assim, o Botafogo tá num momento muito particular. O Textor, na temporada passada, convenhamos, ele deu atenção à temporada em abril. Quando ele mandou o Thiago Nunes embora e trouxe o Arthur Jorge. A temporada do Botafogo começa ali. De abril pro anterior, o que foi o Botafogo? Não, e ele mesmo fala que a janela dele de buscar jogador é do meio do ano. É a do meio do ano, que é onde ele faz mais investimento. E o Botafogo tem uma competição no meio do ano que é a maior para todos os times que vão jogar, que é o Super Mundial, né? Então, assim, o Botafogo tá num momento particular. Eu acho que o Textor não tá muito preocupado com o modelo de jogo, né? As finanças, como valorização de atleta, pela forma como ele conseguiu vender os jogadores do atual time, né? Cara, o Textor é um empresário. O Textor não é um presidente de clube que ama o Botafogo. O Textor é um empresário, irmão. O dinheiro dele na mesa ali. O Diogo Santos foi comprado por $1 milhão e foi vendido por 8. Sabe quando o empresário vai negar isso? Nunca. Porra, o cara tá tendo 8 vezes... O próprio Luiz Henrique. A valorização que ele tá tendo... O Luiz Henrique, ele comprou por X e vendeu por 3X. Então, assim, o Textor, irmão... Acho que foi 15, não lembro. É empresário. Muita coisa mais. Ah, mas o Júnior Santos é ídolo. É ídolo pro torcedor. Valeu, fica aí a gratidão, obviamente. O torcedor pode interpretar de uma outra forma, mas o Textor nunca vai deixar de pegar esses 40, 50 milhões que o Galo ofereceu. E com todo respeito, seria um absurdo ele negar uma proposta dessa, né? Sobre esse ponto de treinador que o Carrilho falou, acho que o Botafogo é o próprio exemplo de que, assim, não existe resposta certa e errada. Eu acho que o ideal é você iniciar, óbvio, claro. Primeiro dia de pré-temporada, treinador, elenco todo montado. Mas isso não acontece, né, gente? Futebol não é supermercado que você sai botando produto ali no carrinho e vai decidindo o que fazer. O Botafogo no passado ganhou uma Libertadores e um Brasileiro sem que o treinador opinasse em praticamente nenhuma contratação. Porque você falou, o Arthur Jorge chegou em abril. Alguns jogadores que chegaram na segunda janela já estavam fechados desde o início do ano. Igor Jesus e Alan, por exemplo. Assim, Almada, Telles, jogadores fechados pós-Arthur Jorge. Me desculpa. Qual treinador no mundo ia dizer... Ah, não, Almada, eu acho que eu não quero. Exato, não vai se encaixar naquele jogo. E o Telles eu não quero. E exatamente isso, né? O Botafogo não tá trazendo apostas e, pô, o treinador vai ter que... Cara, são jogadores bons, assim, são jogadores que vão dar. Treinador que chegaram, quer assumir o elenco com o Arthur, com o Wendel pra chegar no meio do ano. Teve treinador que não quis assumir o Arrascaeta, mas assim, isso passou, ficou também... Aí, graças a Deus, é exceção, né? Ficou perdido, mas assim, o futebol brasileiro, cara, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, o Abel assumiu no meio da temporada, o Jorge Jesus assumiu no meio da temporada, o Dorival assumiu no meio da temporada, o Arthur Jorge assumiu no meio da temporada. Então assim, o que não falta são exemplos. E tiveram vários outros treinadores que assumiram antes, tiveram carta branca pra pedir o jogador e o dirigente não deu 3 meses pra ele trabalhar. Isso que eu falo também, o treinador tem carta branca pra montar o elenco, mas o dirigente não sustenta o cara 6 meses. E eu sou da teoria de que esse negócio de ficar contratando jogador que o treinador pede, ele é ótimo quando você é muito estruturado e você tem muita confiança naquele trabalho ali. É o Palmeiras com o Abel. Porra, o Abel pediu e eu confio no Abel de olhos fechados pra ele me indicar. Por quê? O futebol brasileiro demite técnico que nem água. Então você muitas vezes vai fechar o contrato do técnico, né? Quando o técnico fala assim, ó, eu preciso do atacante X, eu quero o atacante X. E o clube vai lá e busca o atacante X. O clube manda aquele cara embora, o treinador, com 1 mês depois. Mas o jogador tem 3 anos de contrato, cara. Então assim, o técnico, nesse período de 3 anos aí, ele vai deixando vários jogadores em vários clubes. Mas com contrato amarrado. Linha de rescisão. Com contrato amarrado aí.
Então, assim, o clube é ótimo esse negócio de ouvir treinador, o treinador pediu, realmente, mas tu tem que ter uma convicção muito grande naquele cara, senão aquele cara vai embora, assume outro, pensa diferente, tu faz o quê com um cara de 4 anos de contrato? O grande problema é que o dirigente não tem convicção, a maior parte tem convicção de nada. Então Exato. Você manda embora, por exemplo, um Diniz e traz um Mano Menezes. Aí tem um jogador que o Diniz pediu porque o cara tem qualidade técnica. Aí você contrata o Mano Menezes que vai baixar o bloco e vai deixar o outro time ter bola. Então não precisava daquele jogador que vai ficar com a bola. Tá contratando tudo baseado no modelo do Mano. Que é um ponto. E aí até quando o Mano vai ficar. A gente já conversou com gente de dentro do Botafogo que diz que pelo menos o Texto ele tem uma clareza que ele quer um time propositivo. Ele quer um time e competitivo. Que tem a bola, que tem intensidade. Então você pelo menos já tem uma margem ali do tipo de jogador pra isso. Talvez o treinador vai chegar e vai ter... Só de estrutura física do Botafogo já é absurdo, cara. O Botafogo desde alto, e isso faz parte do modelo. Isso faz parte do modelo de jogo. Um time que compete, um time forte fisicamente, competitivo, isso é modelo de jogo Botafogo. E aí talvez tu vai trazer um jogador que prefere defender numa linha de 5, ou vai trazer um outro que prefere atacar fazer uma pressão mais alta, que são detalhes do sistema do treinador. Mas existe algo que você vai partir daqui. Só vou contratar treinadores que me entregam esse jogo propositivo, que me entregam intensidade. Não vou contratar um cara de um jogo mais cadenciado ou um cara de um jogo mais defensivo. Então você já tem algum lugar que você parte, mas tem dirigentes que nem isso. Em qual universo a gente pensaria no Alan não ganhando a vaga do Marlon Freitas ou do Gregor, assim? Sim. Há um ano atrás. Mas quando você assistiu o Botafogo jogando... Cara, tem que ter os dois. Sim. Não tem como o cara sair pra encaixar o Alan vai ter que ficar no banco ali e ajudar do jeito que der pra ajudar. Então é isso. Carrilho falou um negócio que me animou muito em off, né? Antes do programa. Disse que o Botafogo agora, com Jair e David Ricardo, tem zaga pra 5 anos. Claro que em algum momento alguém vai se destacar, vai pro Leão, vai pro outro clube, mas... 5 anos eu vou dizer... Pra um ano, com certeza. Pra 5 eu já não sei. O Vicente falou assim, talvez o Leão tenha zaga. Assim, brincadeiras à parte, 2 movimentações. São muito E que não chamam tanta atenção do torcedor. O torcedor fica, pô, cara do Ceará. Não, o Jair... Eu fui cobrado, assim, o Jair... a galera produziu uma série de conteúdos, aí eu testando ali, joguei um conteúdo do Jair também, e o pessoal, cara, por esse valor, tudo que você falou tem que ser verdade mesmo. Né? Ele é muito bom. Só que ele é muito bom. Ele é muito bom. Jair tem uma copinha absurdo. 2022. O Vicente falou em off agora ali. Cara, é um absurdo. Essa copinha dele é um absurdo. Ele tinha 16 anos já? 16. E aí, pra galera assim que não acompanhou já, ele fez essa copinha absurda, ele já era sondado por alguns outros clubes, aí sofre a lesão. Não, aí na copinha seguinte... Dá uma segurada. Ele sofre a lesão no joelho, fica 2023 sem jogar praticamente inteiro, volta em 24... já toma vaga de titular em 2, 3 meses jogando. Numa Série B que é difícil pra caramba de jogar, principalmente um jogador novo, um jogo mais intenso, um gramado... E com um modelo de jogo que não é o que potencializa o jogo dele, né? Que ele é um jogador de passe, de achar bola. De lesão também, tem isso, assim, o cara recuperar uma vaga, melhor, ganhar a vaga de titular, vindo do Sub-20, num time, querendo ou não, do tamanho, é Série B, mas do tamanho do Santos, que a obrigação era ganhar a Série B. E o moleque ganha a vaga com 3, 4 jogos, ele já é o titular absoluto. O torcedor do Botafogo vai ter uma oportunidade de vê-lo agora no Sul-Americano Sub-20, né? Começa hoje, inclusive, né? Então, assim, vai... O David Ricardo é uma aposta muito legal, cara. Mandar até um abraço pro Diego Ângelo, que é um analista de mercado. Agora tá no São Paulo, mas na época ele tava no Ceará. Ele viu o David Ricardo num contexto bem menor na divisão de base. Ele comprou o barulho. Ele falou, vai lá, busca esse moleque. E, sim, um contexto bem menor, uma desconfiança muito grande. O moleque foi bem no Sub-20, rapidamente subiu pro profissional, se destacou no profissional. Eu acho que é um nome que é bem forte, porque chega sem a grife que o Jair chega. E sem a pressão também. Sem a pressão, e nem o Deus chega com pressão, porque a dupla de zaga do Botafogo foi um dos principais destaques do ano. Né? Não acredito que nenhum dos dois vai chegar jogando. E ele fez a escadinha, né? Destaque no Sub-20, primeiro ano no profissional, ok. Segundo ano, estourou. Botafogo agora é campeão de tudo pra ter oportunidade. E o Botafogo tá muito bem no mercado, né? Assim, obviamente que preocupa você perder o Almada, você perder o Luiz Henrique. Mas já sabiam que já eram perdas esperadas, exatamente, né? Talvez o Gregor aí, que aparentemente o Atlético aumentou a proposta, o Júnior Santos, mas assim, cara, você perde jogadores, só que você também não pode esquecer que o Botafogo tá trazendo o Arthur do Zeng, tá trazendo o Wendel, que é um jogadoraço. Pitelo, que é fantástico. A gente que trabalha com o Unido, a gente acompanha o Zeng muito perto, né? Então, assim, cara, o Wendel é um volante, volante elite aqui no futebol brasileiro, né? No futebol brasileiro. Controle de bola que ele tem. Se trouxer o Bitelo, né? O desaparecido Bitelo, que segundo a nota do Dinamo de Moscou. Então, assim, na zaga, onde a reposição já aconteceu, já subiu o nível, né? Já Porque subiu. o Botafogo fechou o ano com
Bastos, Barbosa, Adriano Halter e Halter. Agora a zaga é Bastos, Barbosa, Jair e David Ricardo. O nível já subiu. Já subiu, claro. E subiu assim, com a projeção pensando, de futuro ainda. A galera tá muito presa às contratações serem para ser reservas, mas pensando no mercado e pensando no que tem de valorização, são 2 atletas que ainda vão valorizar mais e provavelmente vão ganhar vaga até pensando nisso. Aí a galera tá bêbada de título ainda. Ninguém vai barrar o Bastos, ninguém vai barrar o Barbosa, mas... Em algum momento vai barrar. Na hora que a bola rola, irmão. Porque a verdade é que aquele corte que pode envelhecer mal demais. Vai, irmão, Ele joga muito mais bola que os dois. A verdade é que ele joga mais bola que os dois juntos. Só que esse corte pode envelhecer muito mal. Espero que não envelheça mal assim. Vou deixar uma pergunta aqui. Jair, tô contando contigo. Ó, um é campeão da Libertadores, irmão. O outro não é. Então eu vou dar... Você segura. Me dá essa moral. Vou deixar uma pergunta pra vocês aqui. Cara, o tempo tá passando voado, né? A gente tá caminhando pro final, mas vou deixar uma pergunta pra vocês sobre o mercado do Fluminense. Pra mim, o mais surpreendente, e eu gostei bastante, tá? Tem gente cornetando, eu adorei o mercado do Fluminense. Mas antes, a gente tá tomando uma cervejinha aqui. Pô, verdade. Pô, irmão, deixa eu mandar um abraço pro Luanzinho. Pô, Luanzinho. Da açougue do Portuga, Mini Mercado. Onde é mesmo? Atende em que região? Irmão, toda a Zona Norte do Rio e aqui todo mundo é criado na Zona Norte. Irmão, então vai dar moral pra todo mundo. Não te conheço, mas ó... eu tô fechado contigo, mandou esses dias pra gente resenhar. O Carrilho prometeu um churrasco, eu tinha achado assim, pô... Tá dando moral que a gente tá com... Não, ele, na verdade, ele fechou o churrasco porque ele já tá com patrocínio do açougue do Portuga. Açougue do Portuga. Aí fica mole, cara já tá... Aí fica mole prometer, né? Quem a gente quer fazer uma graça, né? Fiz a sociedade ficar certa. O cara chegou bancando. Mas, na verdade, ele já tá muito bem assessorado, Luanzinho. Tamo junto, irmão. Obrigado, ó. Tamo junto. Quem tá acreditando nesse início, a gente tem que valorizar. Não só os convidados aqui, o Bartem, o Vicente, são pessoas já com uma trajetória formada. E, assim... A gente ainda busca relevância. E você só traz gente relevante quando você tem relevância. E antes de ter essa relevância, já tem gente muito pesada aqui tomando participar. Eu falei que a gente vai chegar grandão. Eu agradeço demais ao Bartem, eu agradeço ao Vicente. Tem que agradecer a galera que tá... Não acabou não, tá? Mas tem que dar essa moral pra galera que tá dando uma força. O Walter que fez essa beleza de logo. Eu tô apaixonado. Walter, tamo junto, irmão. Carlos Gil chegou na equipe também. Carlos Gil chegou agora com o homem da inteligência artificial. Tem até samba do podcast que ele criou lá, mano. A parada tá maneira demais. Cara, ele tem um camp maravilhoso em Cachoeiras de Macacu, tá? Isso é bom, tá? A comemoração em breve vai ser lá. E agradecendo também os estúdios Betamax aqui. Cara, os caras estão de frente pra praia, né? Já começa assim. Aí eu vou cobrar o estúdio panorâmico da Betamax. Tem que ter um estúdio panorâmico, né? Aquele com visão pra praia. Quem sabe em breve. Tem que ter um lá em loco, né? Botar lá na praia A gente pode lançar 1, 2 na praia. Na praia, com um churrasquinho pelo Lanzinho lá da namorada. Será, cara? Acho que já tá pensando num projeto legal pro próximo verão. Mercado do... Cara, o tempo tá acabando. Daqui a pouco eu vou ter que fazer aquele papel chato de dar uma encurtada. Mas mercado do Fluminense. Eu sou fã do Hércules. Joga muito. Eu sou muito fã do Canóbio. Eu sou fã desses 2 jogadores. Eu tô apaixonado pelo mercado. Gostei do La Vega. Alguns jogadores, René, Freitas, eu fico com um pezinho atrás. Mas é um mercado legal pra quem não tava prometendo muita coisa. Não sei a opinião de você. O Canóbio também a gente é fã, né, Vicente? Sim. O Canóbio trabalha... quer performance. Trabalha com a gente. Do Fluminense, o Canóbio e o Martinelli trabalham com a gente. Mas, cara, o mercado Fluminense, eu acho que, assim, é um mercado interessante. Assim, não acho que seja espetacular, porque Mas dava pra fazer mercado espetacular com o Fluminense? Não dava, né? Não dava. Esse é o meu ponto. Então, assim, eu acho que dentro das possibilidades, o Fluminense atacou bem algumas posições que precisava. Obviamente que, pensando no time titular, você tem ali 2 peças que chegam para serem titulares ou potenciais titulares, que são o Hércules e o Canóbio, né? Então, cara, assim, o Hércules, assim, a estreia dele... jogou muito bem, né? Jogou muita bola. Ele jogou muito bem. E fisicamente também. Obviamente a gente tem que pesar que é um campeonato estadual, início de temporada, mas é um jogador que já se provou. É um jogador que exato. É um cara que veio do time pequeno. Nos outros, exato. Baseando nos outros 11. Foi uma negociação, inclusive, surpreendente, assim, a negociação dele. Então, assim, são 2 caras que podem agregar muito e vão agregar muito potenciais aos titulares, né? Aí a gente tem ali jogadores que... boas composições, né? Que é o caso do René, que é um jogador que experiente, consolidado, né? Você tem a saída do Diogo Barbosa, o René chega para assumir esse papel e que pode ser titular também, não porque o Gabriel Frentes, gente, chegou, ele jogou 35 minutos em 12 jogos. Ele não ganhou a vaga nem na reta final, ele ganhou a vaga no jogo final, né? Que foi uma final contra o Palmeiras. Ele jogou muito bem no jogo contra o Palmeiras.
Né? Então, assim, o Gabriel Fuentes não é o titular absoluto do Fluminense. Então o René pode assumir essa vaga. E o Freitas é um zagueiro. Não, é provável, eu diria até que é provável que o René assuma essa vaga. Em algum momento o René trabalhou no modelo de jogo do Mano. No Inter. Exato, trabalhou. Pensando no modelo de jogo do Mano, num bloco mais baixo e tal, pô, o Renézinho é muito bom, cara, defendendo. Ele é muito, muito seguro. Eu não conheço um torcedor que morra de amores pelo René, mas todos os treinadores morrem de amores. Né? E isso tem um porquê. Mas talvez tenha muito da expectativa do torcedor em relação ao que o lateral vai proporcionar pra ele, né? O René não vai proporcionar pro cara um lateral que vai no fundo toda hora. E outra coisa, driblar, isso. O René não é o cara que vai te ganhar um jogo pra você, cara. Ele não vai, né? Tem laterais que ganham o jogo. Pô, o Theo Hernandes ganha jogo pro Milan. Né? E se não ganhar, ele vai deixar o Rafael na boa. Tem laterais que ganham o jogo. O Wanderson ganha jogo pro Mônaco. Né? Então, assim, o René não vai ganhar jogo pro Fluminense. Mas não ganhar jogo não significa que não presta. Né? Então, assim, ele vai ter sua utilidade ali. Agora, tem outro jogador, por exemplo, o Lavega, né? O Lavega não é um jogador para esse ano, o Lavega é um jogador para o ano que vem. Sim. Né? Ou talvez vai jogar o Sul-Americano também. Né? O Lavega não é um jogador para agora, é um jogador para o futuro. Não vai chegar. Pode até agregar um pouco ali em composição, mas assim, não é um cara contratado para esse ano. Né? Assim, de certa forma, o Fluminense foi. Teve mais alguém? Tô esquecendo. Paulo Baio, eu acho uma contratação interessante. Também é a composição de elenco. Eu vou concordar com você. Nós dois viraremos inimigos number one da torcida do Fluminense. Agora, eu gosto desse perfil de jogador que bate 24, 25 anos. Aí ele pegou uma maturidade. Tem jogador que demora mais a maturar, pô. Nem todo mundo estoura com 18, 19 anos. Nem todo jogador é o Neymar ou o Hendrick. E aí o cara vivencia uma Série B. Tem que roer o osso, aí ele chega numa Série A mais maduro. Sim. Os primeiros jogos não foram bons, mas aí eu entro no parâmetro do Carioca. O Carioca ele não pode servir o estadual pra dizer que o cara é muito bom, nem pra dizer que o cara é muito ruim. Uhum. E eu gosto desse perfil de jogador. Sim. Pode envelhecer mal esse corte também, aí você divide a conta comigo. Não, tá fechado. Tá fechado. A gente joga no seguro aqui pra dar certo. Não foi na janela, mas, porra, Riquelme e Isaac aí, acho que vão ser nomes aí que vão fazer muito bom. Cara, o Riquelme joga muita bola. Essa aí, conteúdo do Futebol e Tática amanhã, inclusive, cara. O Riquelme conteúdo, pô, não, isso aí eu gosto muito porque eu preciso mandar um abraço. Parece que eu sou famoso, né? Não sou. Mas eu tenho que mandar um abraço. Determinada bolha, você é bem famoso. Dependendo vou contar a história do Cardozão de Laranjeiras, ele é famoso. Mas eu tenho que cobre no programa 50, vou contar a história mais pesada que eu tenho do carrinho. Puxado. Cara, mandar um abraço pro Jailson Vilas Boas, parceiro da ESPN, que na verdade, pô... Craque de bola. Sabe muito. Porra, conheço o desde os 14, 15 anos. E tem que vir aqui, tá? Por favor. Não, já tá certo. E aí, trabalha na ESPN agora, né? Tá mandando bem demais na ESPN. Adorei porque eu recebi um elogio do Edu. Eu acompanho muito também você, Gelson, porque ele comentou alguns jogos do Newcastle recentemente. E como a gente trabalha com o Bruno, a gente vê muito jogo. E eu tava escutando os comentários e eu achei comentários muito lúcidos, né? E assim... Cara, sereno demais. Muito bom, mas fala num tom legal ali no jogo, fala coerente com o que tá acontecendo em campo. Assim, muito bom, muito bom. E aí eu mandei mensagem pro cara e falei, cara, esse comentarista é o teu amigo? Ele falou, ele mesmo. Eu falei, pô, tô gostando dele. Bom demais. E aí, cara, eu conversei com ele no começo do ano, e ele falando da geração, né, do Sub-17 do Fluminense, que acabou atropelando a geração Sub-20, a Sub-17 tomou frente aí e já veio pro principal. E o Riquelme, cara, o Riquelme toca na bola assim, que tu falou, do Valentim. Tu precisa de 5 minutos pra perceber que o cara tem um refino absurdo. 5 se tu for um olheiro ruim, né? Cara, a diferença dele, o trato que ele tem com a bola. E outra parada que eu comecei a reparar nos últimos jogos, o quanto que ele dá de dinâmica já apontando o jogo pros companheiros. O Riquelme... Então, ele domina a bola de um jeito que ele domina virando pra cá, mas já apontando que é a jogada do outro lado. Então ele tem um gestual em campo, cara. Ele já tá sendo empurrado pra ponta, né? Eu já vou falar, não é ponta. Pela visão de jogo que ele tem, cara, ele dá assistência toda hora. Ele não tem nenhuma assistência no Carioca. Ele tem 6 chances claras criadas já, né? Mas tu já viu? As chances claras são assim, faz o gol. Faz o gol. Só não contavam que a galera ia caprichar. Tem uma questão... E o Isaac joga muito. Ontem o Riquelme fez joga muito. Tem uma questão que me pega muito em jogador jovem quando sobe, que o Vinícius teve muito, assim, me chamou muita atenção. O Estevão também me chamou muita atenção com isso, que é a força psicológica, a força mental que o cara tem. Então, cara, porra, moleque de 17 anos, subindo profissional, agora contexto estadual com time reserva, não vai pegar um estádio tão lotado, mas, porra, o Vinícius já pegou, o Estevão pegou, estádio lotado, cara, o cara com 17 anos, ele vai pra cima, ele erra,
e na próxima jogada ele vai pegar a bola e vai pra cima de novo e erra, e na próxima ele vai de novo. E, cara, ele não vai se abalar com aquilo, ele vai fazer quantas vezes forem necessárias até ele ter sucesso. E eu sinto que o Riquelme tem muito isso, cara. Ele não tem esse medo de, porra, errei, porra, agora deu merda, na próxima eu vou segurar, vou tocar mais atrás, vou circular, vou esperar ganhar confiança de novo. Não, ele vai pegar e ele vai fazer exatamente aquilo que ele acha que vai dar certo. No penúltimo jogo, foram 2 lances que ele carregou, né? Aquela clássica de indicar que vai levar pro fundo, cortou pro meio, bateu e isolou. E aí, torcida reclamando, enfim, comentarista comentando que ele perdeu a oportunidade de passe. No último jogo, ele fez a mesma coisa e quase fez um golaço. Arrastou, trouxe pra perna esquerda, bateu de fora. E assim, muita a tranquilidade de estar jogando num time profissional, num elenco que os caras são cascudos, querendo ou não. Eu sei que não voltou todo mundo ainda, mas dentro de um ambiente que tem os caras cascudos, com um treinador que é cascudo também, e ele ter essa personalidade de sustentar e manter o jogo dele, que era o mesmo que ele tinha na base. Obviamente. Outro que eu gosto de falar, desculpa, te cortei, mas assim, cara, tem que destacar o Wallace Davi também, que esse moleque joga muito Gostei. bem. Bola, tá jogando muito bem. Esse moleque joga muita bola. Não, pra bater. e é outro também, questão de personalidade. Outro dia eu tava olhando que ele ligou pro Diniz ano passado, Isso aí, e pediu pra jogar no lugar do André, que tava machucado, né? Apenas na Libertadores. Cara, assim, eu valorizo muito talento. Cara, talento, né? O dom de jogar bola, ali muitos têm, né? Só que, cara, o jogador... O Edu jogou na Casé TV, tá? Cara, mas já tive um pouquinho, mas hoje em dia, zero. Mas assim, talento muitos têm, né? Mas óbvio que pra chegar num nível muito alto, somente o talento, ele não vai te fazer chegar lá, né? E você precisa de outros comportamentos, outras valências para você conseguir atingir o nível, né, que o seu talento te permite atingir. Cara, tem jogador que tem personalidade, cara, tem liderança. Quando esse moleque sobe com 17 anos, com o pé na porta, atropelando todo mundo... E pede pra jogar uma Libertadores. Esse moleque, tu já olha e fala assim, ele não é um moleque de 17 anos que joga pra caralho. Ele é um moleque que joga pra caralho, que, meu irmão, ele tem personalidade pra caceta. E é o Vitor Reis no Palmeiras, gente. O Vitor Reis sobe, ele chega, mete gol no Clássico. Primeiro jogo do cara, ele mete gol no Clássico, 18 anos, pô. E não larga mais. Sabe uma parada... Perfil de liderança, segurança dentro de campo, parecia que ele dominava a área ali. Outro, o Estevão, pô. O Estevão sobe profissional. Parece que assim, rapaziada, tá difícil, toca em mim aqui, cara. Como é que 17 anos pegar a bola toda hora? 16. Uma parada que eu fico reparando no Estevão, eu percebi isso mais no Vitor Reis também, quando ele arriscava uma diagonal e errava. O moleque da base erra um lance desse, ele pede desculpa pro time todo. É isso. Ele errava e errei, beleza. É isso. Vamos lá, pode dar de novo que eu vou tentar de novo. Então isso, cara, isso aumenta muito o valor daquele talento ali. Né? E, obviamente, quando aquele garoto ali, ele é mais, ele é responsável, ele é dedicado, ele é comprometido, ele tá procurando evoluir, né? Ele tem a cabeça no lugar. O staff, porque hoje em dia não é só o atleta, hoje em dia todo mundo tá em volta. Então, aquela galera que tá em volta ali, aquele pessoal que tá em volta cuidando dele, é um pessoal que tem essa mentalidade de evolução, de jogar ele pra cima, de não deixar ele se perder. Quando ele consegue ter isso ao redor, e ele consegue ter essa mentalidade, cara, aí o talento desabrocha, irmão. Aí voa. Tá acabando o tempo, vou passar rapidinho pra... Esse vai ter que ser rápido, tá? Senão vão retirar a gente aqui na marra, brincadeira. Só pra gente não deixar de falar nada sobre o Vasco, tem a galera que tava até me cobrando nesse sentido. Olha só. No zero, no programa zero, o Vasco foi lá pro final. Hein? Não, e foram 40 vai atingir a audiência vascaína, irmão. Não, e que o mais tem amigo vascaíno. Não, só um ponto, assim, eu não sou o maior fã do Fábio Carille, eu acho que nem existe um grande fã do Fábio Carille espalhado por aí. Mas eu tenho uma tese de que é impossível um time jogar tão feio se o meio de campo do time é basicamente, sei lá, Jair, Tietê, Paulinho. Paula e Coutinho, de repente um Paê entrando, um Verratti que sabe fazer gol, o Piton que é um bom lateral, Paulo Henrique que tem suas deficiências, mas é um bom lateral. Ou dá pra jogar feio com esse time aí? Olha, eu acho que o Carille pegou um time condizente no que ele gosta. Né? Ele vai escalar 3 volantes ali, sem o menor problema, porque os volantes muitas vezes são os melhores do time. Né? São 3 volantes bons. São excelentes, eu exagerei, mas são bons. São ótimos volantes de futebol brasileiro, a nível nacional. Então você pega Jair, o Paulinho é muito bom. Então assim, Paulinho é a primeira prateleira. Cara, você pensa no jogo do Carille. O Carille quer ter um meio campo reforçado, que sem a bola consiga proteger o máximo de espaço possível. Né? Cara, ele quer ter uma zaga que não fica muito exposta, e você ter 3 caras na frente que consigam fazer essa proteção já não expõe essa zaga. Ele tem um bom goleiro, que é o Léo Jardim. Ele tem um ótimo centroavante para ficar jogando bola na área quando quiser. Ele só não tem os 2 pontas.
Que também o Vasco O tá... Adson vai O voltar. Adson tá voltando. O Adson vai voltar. Vai chegar alguém. O David acho que é um pouco mais demorado, né? Mas o Vasco... Vai no mercado, não é possível. Aí é o que eu falo, o Vasco já estudou 40 pontas diferentes, né? Agora é o Brian Rodrigues, que também já não sabe se vem. Aí é Brian Rodrigues, é o Lloyd, é o Wanderson. Já teve o Cara, Lamega também? Alguém vai vir. Né? Pode não ser do nível do Brian Rodrigues, que inclusive seria uma ótima contratação pro Vasco. Ele é muito bom jogador. Mas pode não ser do nível dele, mas alguém vai vir. Então assim, o cara ele tá tendo um time na mão que, primeiro, qual a expectativa que o torcedor tem pro Vasco na temporada? A gente discutiu muito no outro episódio, que no episódio 0, que tá o link aí quando você quiser assistir também, que o processo da SAF, né, da troca, da gestão, que era para acontecer ao longo de 2024, para poder começar 2025 com o norte, não aconteceu. Não existiu. Então você começou 2025 no processo da SAF para... Cara, se já é difícil você comprar esse atleta aqui, quando você já tá definido o seu orçamento, imagina... Sem ter definido. Exato. Você não sabe se vai ter investidor, se o investidor vai ser A, se vai ser B. Claro, resolveu o problema do treinador, já organizou a casinha nesse sentido, mas, cara, sem definir o caminho que a SAF vai tomar, até você ver o padrão de prateleira de atleta que eu posso sondar e arcar com os custos, porque tem esse problema, sim. A não ser que você seja o Corinthians, dá uma cutucada no Corinthians aqui. Enfim, tirando o Corinthians, todos os outros times têm esse caminho, acaba saindo muito atrás, né, dos outros times aqui, pensando no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que você acabou de falar, né? Você falou de 3 volantes que são... Eu brinquei aqui, mas são primeira prateleira do futebol brasileiro. São 3 volantes que eu acho que jogariam em vários times titular ou não, mas assim, agregariam em muitos times. Os 2 laterais... Primeiro eu não diria, mas são ótimos volantes. São ótimos volantes. A zaga, querendo ou não, eu gosto. Gosta ou não dos nomes, foi reformulada. Querendo ou não, acho muito bom. Não. João Vitor e Maurício Lemos. Não, mas e os 2 reservas também. Trouxe mais 2, Oliveira e o Lucas Freitas. O torcedor não ficou... esse aqui é titular absoluto, vai tomar conta de posição. Não, mas querendo ou não, reformulou a zaga. Sim. O meio campo é esse. Tem opção, que é um ponto muito criticado, né? O Léo Pelé, o Maicon, Só falta resolver as pontas. Só falta resolver isso. Eu vejo que o elenco do Vasco é um elenco curto, né? Mas eu vou... também vai virar corte e o futuro provavelmente eu vou me arrepender de ter falado isso. Pode ser ingrato. Ano passado, o Vasco não tinha grandes expectativas, né? E eu acho que o objetivo do Vasco ano passado, com todo o problema da SAF, etc., era não cair. Não passar susto. O Vasco não passou perto de ser rebaixado. Não passou perto. Até no final, quando começou a perder jogo atrás de jogo ali, começou a jogar um futebol bem ruim mesmo, o Vasco já tinha se livrado do rebaixamento. Era só matematicamente que existia ali uma possibilidade. E o Vasco bateu na semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, foi um resultado maior do que o torcedor esperava. Eu não acho que esse ano o Vasco vai conseguir subir muito esse nível de expectativa. Eu acho que o Vasco esse ano vai entrar para a mesma coisa. Vai entrar para se manter na Série A com tranquilidade, não só se manter, vai entrar com tranquilidade, vai fazer uma campanha ali, quem sabe beliscar uma pré-Libertadores, porque também vai todo mundo para Libertadores, então, né, se tu tiver em 12º, tu sonha com a Libertadores, pô. Verdade. Basta uma sequência de 3 vitórias na reta final. O 12º lugar do Brasileirão sonha com a Libertadores e se preocupa com não cair. Até uma coisa inacreditável. O 12º lugar do Brasileiro... Uma sequência de 3 vitórias ou de 3 derrotas que muda essa... Cara, não, é uma vitória e uma derrota. Você sai de um jogo pro outro, do céu ao inferno. Domingo tu dorme no céu sonhando com a Libertadores, na quarta tu começa a olhar pra trás, pro retrovisor. Então assim, o Vasco esse ano pra mim vai entrar com o mesmo objetivo, se manter com tranquilidade na Série A e fazer uma campanha digna de Copa do Brasil, né, dessa Sul-Americana também, que o Vasco pode avançar um pouco mais. E assim, eu acho que o Carille, ele tem condições de fazer esse trabalho. Ele te entrega isso. Ele te entrega esse trabalho. Entrega o resultado. Uma Série A tranquila. Vai jogar bem, vai ser o melhor futebol do mundo? Cara, jogar bem, jogar mal, a gente já viu o time jogar bem e não ganhar. O próprio Diniz na primeira passada no Fluminense, o time jogava bem e quase que tava... E o Vasco ainda tem um fator importantíssimo, o fator Tietê, onde chega campeão. Então, irmão, isso aí... É o primeiro passo. O atrás de título Tietê. Eu acho que o Carille consegue entregar pro Vasco o ano que o Vasco tá querendo ter. Eu acho que o Carille pode entregar. Agora, é o treinador para ser campeão da Série A? É o teu preferido? Tu vai entregar o teu projeto na mão dele? O torcedor mais iludido tá pensando nisso, né? Vem aí os Piratas do Carille. Eu gostei muito dela. Vai funcionar. Galera, infelizmente acabou. Fica o aprendizado. Quando vier convidado desse nível, por favor, você reserva 3 horas, o estúdio dobrado.
Aí, a gente vai ter uma oportunidade mais à frente. Dá essa moral pra gente. A gente vai ter patrocinador, o meu bolso e o bolso do Carrilho. Vicente nem contou as fofocas dele. Pô, não teve nem tempo. Mas, vai ficar pra depois, vai ficar pro pós. Vai ficar pro churrasco que o Carrilho prometeu. Vamos deixar sem graça? Já vou fazer o convite aqui. Se quiser voltar daqui a alguns episódios. Pelo amor de Deus, cara. Mais do que convidado. Sempre aberto, sempre aberto. A gente bota os cortes dele aqui pra ver se envelheceu bem. A gente faz um aí. Faz um react aqui. Faz um react. Bota os comentários. Pô, esse maluco só fala besteira. Aí tá lá o Juninho saiu do Flamengo, não pegou e o Martin, Vicente. Vai estar o Juninho falando, eu não consigo jogar junto com o Pedro. Agradecer a vocês dois, muito obrigado. Repito, né, nesse início, tem que estar muito afim, tem que estar com muita disposição pra dar essa moral pra gente. Na verdade, vocês estão dando a moral pra gente. Numa então, sexta-feira. Muito obrigado, galera. Eu que agradeço o convite, prazerzão estar aqui, falar de futebol, muito bom papo, resenha boa. Espero que tenha churrasco. Né? Porque eu não saí de casa sexta-feira pra tomar duas cervejas, né? Então, assim. Alô, açougue do Portuga! Eu espero que o açougue do Portuga. Na mão dele. Eu espero que o açougue esteja carregado, né? Calibrado lá. Então, eu que agradeço. Uma brincadeira agora. Sucesso pra vocês, né? A gente. Tamo junto, vamos fazer o máximo que a gente pode aí pra... Edu, tu vai voltar de novo. Vai dar essa audiência. Eu fico um pouquinho pior. Mas uma hora eu volto. Cara, agradecer a vocês pra caramba. Eu acredito muito no projeto. Valeu. Não conheci o Gabriel, mas gosto pra caramba. Falei até pro Carrilho. E o Carrilho, cara, tem um bagulho que eu acho que é fenômeno, acho fantástico. Já falei isso com ele. Acho que, assim, é um bagulho que Deus colocou na vida dele, assim mesmo, de ser diferente. Que, cara... ele entra na sessão com um jogador que ele nunca falou na vida, cara. O cara abre o sorriso, que parece que é o melhor amigo de infância dele. Ele tem isso em outras áreas da vida, mas... Eu imagino. Eu já vi. Eu imagino. Eu não sei se foi o propósito de Deus. Tem mesmo, mais não. camisa que ele sente. Aí eu não sei, pra esse objetivo eu não sei se foi, não. Mas, pô, acredito muito no projeto de vocês por conta disso e espero que dê tudo certo. Deixar um recado aí também, fazer só pra garantir também o leite das crianças. Se você é jogador de futebol, quer evoluir, ou você é um empresário, a gente trabalha com algum jogador, segue lá o Instagram da Performa Esportes, conversa lá com a gente, com certeza a gente vai conseguir te ajudar. E se você gosta muito de futebol, tem sonhos de trabalhar com futebol, essa área de análise de desempenho é uma das áreas que mais cresce no mercado. Você pode trabalhar por conta própria, prestando serviço para jogador, como a gente faz, prestando serviço para empresário, ou até no seu clube do coração ali, integrando a comissão, como a gente falou. E aí, se você tem esse objetivo, cara, segue lá o Laboratório do Futebol no Instagram, @lab.futebol. A gente tem uma série de cursos lá que pode te ajudar a realizar esse sonho. Vamos fazer alguns. Vamos colocar os arrobas com certeza. Nesse corte aí também pra você. Vamos pra qual samba? Qual samba? Essa hora, Capiberibe não dá mais tempo de entrar. Não, a fila já tá enorme. Um de graça, na rua. Pode ser no André lá mesmo, né? Banca do André. Ai, Banca do André. Olha que moral. Dá moral pra gente aí, Banca do André. Samba que elas querem na Banca do André, é o nosso destino. Galera, muito obrigado. Se inscreva no canal, ative a notificação, deixe o seu like. Muito obrigado a todo mundo que tá dando moral. Tamo junto, irmão. Até a próxima.